pessoal, eu sou o Eric Daldegan. E eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Essa tua chamada é ótima. Eu estou empreendendo. Ficou, é bom. Ficou, né? Segunda temporada, mas o slogan ficou. Mas o slogan ficou. E é isso. E então, Filipão? Mais um episódio. Mais um episódio indo ao ar. Mas hoje... A segunda temporada começou quente. Quentíssimo. E até de vermelho, rapaz. Porque o fogo, a chama do microfone tá pegando fogo até em mim. Que hoje o assunto é quente. É verdade. Mas a gente não vai falar ainda não. Mas eles já sabem, eles já viram lá no YouTube. Já vi. Hoje a gente vai falar sobre sexualidade à luz da Bíblia. Assunto importante. Assunto muito importante. Mas é um tabu nas igrejas. Mas falar sobre sexo no meio cristão. Em todas as idades, viu? Em todas as idades. É um tabu danado. Mas fica ligado. Já a gente vai começar esse papo. Já. O microfone aqui já tá pegando fogo. Já tá pegando fogo. E aí? Muito bom. Vamos começar o programa com um momento de agradecimento. Tem que agradecer. Sempre a gente começa... Agradecendo, nosso diretor já botou na tela aqui. Qual câmera, diretor? Câmera do meio, né? Câmera da frente. Muito bom. Vou começar aqui falando do nosso patrocinador, a Texis Soluções de Energia. A Texis, que é uma empresa especializada em energia garantida. A Texis trabalha essencialmente para negócios e empresas que não podem parar por falta de energia. Então você imagina um comércio, um hospital, uma estrutura, um estúdio como a gente está aqui, uma estrutura que no meio da tua operação, se a energia acabar, o negócio perde dinheiro. Então, se você tem essa dificuldade ou isso é uma criticidade no teu negócio, os técnicos e os engenheiros da Texis conseguem te ajudar. Texis Soluções de Energia. E o próximo? Agradecer. O diretor tá no... Ele tá no Zap. E tem plantas de odontologia moderna. Se você quer chegar num ambiente com aquela energia, você precisa estar com um belo sorriso. Um sorriso abre portas e você não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. E isso você só consegue, obviamente, né, produzido, arrumado, mas, cara, você pode estar bonitão. Se você chegar mal encarado, as pessoas não vão te dar o valor que você deve passar. Então, um sorriso, ele abre portas, um sorriso, ele quebra barreiras, um sorriso faz você ser mais sociável, positivo e até mais jovem, né? Então, todo mundo quer envelhecer se sentindo mais jovem. Então é por isso que a gente existe. Item Implantes Odontologia Moderna, uma clínica voltada para a reabilitação oral. Tudo em lentes, facetas, implantes, próteses e harmonização facial. Tudo para te devolver a sua autoestima e você chegar nos ambientes com aquele belo sorriso, com aquele visual que você sempre desejou. Então, conta com a gente e a gente faz você se sentir melhor com a sua autoestima de volta. Vamos pra cima. É isso aí. Aí, é contigo. Você que aí, ó. Laís Rodrigues está aqui presente. Cara, Laís está ultimamente, né? Tá arrebentando. Tá arrebentando full time. Laís é a responsável por gerenciar e orquestrar o que você quiser fazer na sua empresa. Seja, eu quero organizar uma festa. Cara, a Laís vai te ajudar nos mínimos detalhes. Ela nos ajudou. Foi ela que ajudou a gente a fazer. É mais do que uma festa. É mais do que uma festa. Ela que nos ajudou a executar e do início ao fim o nosso evento de 1 ano do podcast, que foi sensacional. E você, se quiser ver, vai tá aí nos cortes, a gente vai passar várias coisas sobre esse evento. E ela foi a responsável de desenhar e executar cada passo a passo ali. Tudo que foi mostrado aí no evento foi ideia da Laís, que ela é sensacional. Então, se você quer que ela te ajude a produzir alguma coisa na sua empresa, cara, pode convidar. Mas o passo dela tá caro, hein? Caro não, vale cada centavo. Vale mesmo. Criar experiências memoráveis, né? E as experiências memoráveis, que é o mais importante. Se você viu o episódio anterior, você sabe do que eu tô falando, que comemoraram o meu aniversário aqui com as parcerias. Cara, ela ensina a fechar parcerias poderosas. Isso aí. Olha aí, mais um encantamento aí. Parcerias, planejamento, execução, tudo para encantar você e o seu cliente. Chama Laís. É isso aí. E eu vou agradecer aqui a Legacy School, unidade de São Gonçalo e região oceânica de Niterói. Então, se você busca um ensino acadêmico de qualidade,
Mas não apenas um ensino acadêmico de qualidade, mas com base bíblica, base cristã. Você quer que o teu filho, o teu jovem, a pessoa que você cuida ali, o teu adolescente, você quer que ele frequente um ambiente saudável, isso é importante. E aí eu gosto de muito mais além, que é o seguinte: você quer que o teu adolescente, teu jovem, encontre o propósito dele em Deus. Ou seja, não vai ser um jovem perdido apenas aprendendo matemática e português. É alguém que vai se descobrir em Deus. Então, se você precisa de ajuda nisso, a gente sabe que às vezes não é fácil educar, né? Cuidar dos filhos, educar. Então, certamente a Legacy School, unidade de São Gonçalo, unidade de região oceânica de Niterói, eles conseguem te ajudar nisso, com ensino acadêmico de qualidade e um ambiente saudável cristão para o teu filho crescer na vida social, na vida no futuro empresarial, sim, exatamente, profissional isso. E na vida dele espiritual. Conta com a Legacy School, unidade São Gonçalo e região oceânica. E se você quiser ser um apoiador desse projeto, nos ajudar a levar essa mensagem mais adiante, você sabe que tudo, né? Nós somos empreendedores, sabemos que tudo tem um custo, mas que nós contamos com essas empresas, com esses apoiadores, com esses patrocinadores, para que essa mensagem não pare aqui. E ela continue chegando até você aí que está assistindo esse episódio. Se quiser ser um apoiador do reino, conta em contato com a gente e para aparecer sua marca aqui, ficar eternizada no YouTube, né? Onde você falar, tá lá sua marca e isso vai chegando, impactando pessoas. É sobre isso. É isso aí. E hoje? Caraca, irmão. Rapaz, ó... Eu estava ansiosa por esse episódio. Porque, ó, a gente não conversou em nada aqui no backstage. Agora vai ser tudo aqui, irmão. Vai ser tudo falado, esclarecido, revelado. A única coisa que eu perguntei no backstage é: tem alguma coisa que não pode falar? Olha aí. E qual foi a resposta? Nada, vamos pode pra falar cima. Tudo. Vamos embora. Então vamos falar tudo. Então nós estamos aqui com ela, Natane Bastos. Calma, Natane Bastos. Mas ela falou assim: não, mas todo mundo me chama de Nath. Porque é para os íntimos, é sobre intimidade que a gente vai falar hoje. Eu achei sensacional essa sacada. Já que é Nath para os íntimos, é sobre intimidade esse assunto. Muito bem-vindo aqui para falar sobre esse assunto, sobre sexualidade, sobre intimidade à luz dos olhos, à luz da Bíblia. Como assim, né? Mas de onde surgiu isso? São vários questionamentos, várias perguntas que eu tenho certeza que tá todo mundo ali. Cara, pergunta isso. Aliás, se você quer perguntar algo para ela, que ao longo do episódio ela vai destrinchar e vai falar aqui, mas você gostaria de saber, cara, escreve aqui nos comentários. Escreve. Que ela vai responder, ela assim, não, então, é isso, é aquilo, pode, não pode, o que é, pode, não pode. Eu vou até além, ó. Posta lá a tua dúvida, lá no Instagram, bota lá no texto, a gente vai tirar o print e marcar ela. Ela vai responder junto com a gente. Pronto, olha aí. Isso aqui vai pegar fogo. Mas antes... Vamos começar no começo. Antes de a gente chegar nesses assuntos, como é que surgiu isso, a primeira pergunta, você já ouviu? Já teve tempo para poder responder. A pergunta que não quer calar. Quem é Nath Bastos? Então, meu nome é Natane Bastos, eu sou filha, esposa, serva mesmo do Senhor, sou sexóloga cristã e nós atuamos no ramo de casamento com sexualidade à luz da Bíblia, voltados para noiva. A gente faz chá de lingerie cristão. É isso. Uau! Chá de lingerie cristão. Eu nunca ouvi falar, nunca participei de tô mega curiosa. Como assim, chá de lingerie? O que seria um chá de lingerie? Vamos contextualizar. Né? Homem, entendeu? Então assim, vamos entender mais a fundo isso. Nunca ouviram falar em chá de lingerie? Que é um chá de lingerie? Cara, então, né? Chá de lingerie, mas o que seria um chá de lingerie e qual a diferença pro chá de lingerie cristão? Eu acho que essa pergunta é o que eu mais respondo, pra falar a verdade. Isso aí. Então, qual a diferença de um chá de lingerie normal para um chá de lingerie cristão? Primeiro, qual é o fundamento de um chá de lingerie? Certo. É um evento entre a noiva e a madrinha e as convidadas. Eles estão ali, na verdade, para a noiva receber presente, para falar sobre sexualidade, para dar um direcionamento para elas. Esse é o papel. Esse é o papel, voltado para a noiva. Não, voltado para a noiva. Não, para a noiva mesmo, voltado para a área sexual, ensinando alguma coisa para ela, enfim, compartilhando esse momento com ela. Até porque o casamento é muito cansativo para a noiva. É estressante emocionalmente. Então, esse momento é o momento que ela fala, ufa, agora eu estou mais à vontade, é um momento mais íntimo. Esse é o propósito do chá. E aí, o que acontece? O chá de lingerie cristão, ele é diferente dos outros lugares que fazem chá de lingerie. Por qual motivo, Natane? Porque nós temos princípios bíblicos. A maioria das vezes, 100% das vezes, um chá de lingerie é algo muito depravado.
Parece que é uma porta que a gente abre assim, agora tudo pode. Vambora, vamos... E assim, no nível... Quase uma despedida de solteiro. Eu pensei nisso. Na verdade, chá de lingerie e despedida de solteiro é praticamente a mesma coisa. Só mesma depende do coisa. nível que vai ser feito. Entendi. Entende? O propósito é o mesmo, mas só depende do nível. E aí, o que acontece? Um chá de lingerie, essa é a visão das pessoas. Que parece que abre uma porta que não existia e tudo aquilo que não poderia, vambora. Tanto que a visão que você tem de despedida de solteiro do que o mundo tem. Ah, eu sou noivo, mas é o dia do Vale Night. Né? E na verdade... É a última chance exatamente. de fazer tudo o que tinha que ter feito. Exatamente. Como solteiro. Exato, é essa percepção. E na verdade, não deveria ser assim. Pelo menos o Senhor me revelou que não deveria ser assim. E aí, como que surgiu isso, né? Isso, boa. Vamos começar lá de trás, para as pessoas entenderem, que senão eu vou explicar, não faz muito sentido. Como é que surgiu isso? Como a gente estava conversando antes, né? Todo o nosso propósito, existe uma dor por trás, né? É a dor que faz depois sentido tudo aquilo que o Senhor nos chamou, né? Então, eu cresci num ambiente que o meu pai e minha mãe, eles não eram cristãos, não conheciam Jesus. E eu cresci num ambiente que meu pai espancava minha mãe, abusava dela sexualmente. Então, eu vivi isso durante muitos anos da minha vida. Então, a gente passou por vários problemas físicos e emocionais, eu e meu irmão, por conta disso. E aí, a longo prazo, minha mãe se separou do meu pai, enfim, e eu sempre fui cristã. Do lado da minha casa, quando meu pai espancava minha mãe, do lado da minha casa, literalmente do lado da minha casa, tinha aquelas igrejas mais tradicionais, que é a irmã do coque, e aquelas irmãs do coque, e eu chegava lá muitas das vezes chateada, chorando, assustada pelo aquilo que eu vivia dentro da minha casa, né? E que ninguém poderia fazer nada a respeito, porque era uma coisa muito íntima entre meu pai e minha mãe, não poderia me tirar de casa por conta disso. Mas elas me acolhiam e ministravam sobre a minha vida. Amém. Botavam a mão na minha cabeça e falavam assim, através da sua vida, seu casamento vai ser diferente. Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos, que eu lembro, né? Minha mãe conta que eu comecei pra igreja com 4 anos. Nossa. Mas que eu lembro dela falando dessas palavras pra mim, eu tinha mais ou menos uns 7 anos, 6 anos. E ela ministrava. E todas as vezes que eu corria pra igreja no momento de desespero, tanto que eu já acordei com meu pai com arma na nossa cabeça, enfim, uma coisa muito louca. Já dormi em chão de delegacia, que ele queria matar minha mãe, uma coisa muito doida. Meu Jesus. E aí, quando eu corria pra igreja, quando eu corria pra tia da salinha, ela me acolhia e ministrava sobre a minha vida e declarava palavras sobre a minha vida. E que um dia que quando eu crescesse, eu ia colher os frutos daquelas palavras. Pra mim, com 8 anos, aquilo não fazia sentido. Pra mim, era só no momento que eu era acolhida e era ministrada, porque eu precisava daquilo. O Espírito Santo, ele sabia que era. Eu lembro orações que eu fazia no canto, que eu falava assim, Senhor, por que eu tô passando por isso? Porque eu não escolhi isso. Eu tinha, 9, 10 anos. Eu falava, por que eu tô passando por isso? Eu não tô escolhendo. É você colher frutos que você não plantou. Durou bastante tempo, então. Muito. Meu pai só foi separado da minha mãe quando eu tinha 14 anos. Caramba. Desde os 4. Não, desde... Que você tinha noção. Que eu tinha noção, mas minha mãe conta que foi desde a barriga. Meu pai tentou me tirar, né? Empurrou ela da escada para que eu falecesse. Caramba. Mas tem outro propósito da nossa vida, né? Enfim, vamos pro lado, outras partes legais, né? Sim. E aí... eu cresci nesse ambiente que a família me trazia muita dor. E se eu sempre perguntasse assim, muito pequena, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho era ter uma família. Eu nunca tive um sonho de ter um diploma, eu nunca tive sonho de nada. Eu só queria ser uma menina que fosse usada por Deus. Isso pra mim, no meu coração, era muito claro, que eu queria ser do altar, eu queria ministrar a palavra, eu queria que através da minha vida as coisas sejam mudadas por conta do Espírito Santo, não era sobre mim. Mas o meu propósito era esse, porque eu via as famílias dentro da igreja, todo mundo, aquela família hoje cristã, né? Sim. E eu não tinha isso. E eu, às vezes, eu falo isso para as crianças assim, gente, vocês têm oportunidade, que era o meu sonho ver os meus pais na igreja, e eu não tive isso. E isso me causava uma dor muito grande. Eu queria muito pra minha vida, mas eu escolhi. Falei, não, a minha família vai ser diferente. Amém. Aquelas palavras declaradas pra minha vida, eu falei, não, vou tomar posse. E aí, eu cresci nesse ambiente, né? Como eu tinha falado antes. Aí, enfim, eu continuei sendo cristã, fui no caminhar. E nesse caminho todo, aí eu conheci meu esposo, que foi a resposta de orações pra minha vida. Igreja também? Na igreja também. Meu esposo. Na verdade, nós nos conhecemos no esporte, na luta, e nós éramos cristãos, né? A gente, enfim, mas a gente se conheceu no esporte, na luta. Qual esporte? É kickbox. Ele é professor de luta. Olha aí, ó. Ele é bravo, ele é bravo. Não parece, não, mas ele é bravo. E aí, nós nos conhecemos na luta, na verdade. A gente era da igreja também, mas enfim, no esporte que nos aproximamos. Nos conhecemos. E aí...
eu comecei a ver que o meu Mas tu foi esposo... fazer kickbox? Como assim uma menina fazendo... mas vai fazer kick? Não, nenhum. Não, cara, eu tenho que aprender a me defender. Sei lá, não só foi sobre isso, foi sobre emagrecer mesmo, porque é um esporte que você queima muito caloria. É verdade. Não parece, gente, hoje eu não treino mais, tá? Mas eu fazia... E aí, 4 anos depois, eu e meu esposo, a gente veio namorar, e ali eu vi muito resposta de Deus na minha vida, sabe? Eu não sei se parece, mas eu sou um furacão, gente. Hoje, graças a Deus, com o tempo, né, a maturidade e o casamento nos dá essa possibilidade de a gente ir se igualando, né? É verdade. E o meu esposo é calmaria em pessoa. Então, assim, o Espírito Santo foi usando a vida dele. E hoje eu vejo que o meu propósito o Senhor sabia porque eu casei. O Senhor sabia porque colocou ele no meu caminho, porque eu precisava disso. E pra não ficar muito longo, né? E aí eu casei, enfim, a gente ficou um tempo juntos, a gente teve alguns problemas no nosso casamento por conta de ele também não ter uma família estruturada. Ele não conheceu o pai dele de registro, mas o pai dele criou ele. Eu também vim uma família muito louca, que eu já comentei com vocês. E aí a gente teve alguns desavenças, que isso faz parte do casamento. A gente chegou até, a gente separou e voltou. Eu casei 2 vezes com meu marido, gente. Mentira! É muito amor. Foi, nós casamos. Você parou no papel? Não, a gente até ia entrar no papel da entrada, mas enfim, mas não, graças a Deus o Senhor restituiu o casamento. Além do Senhor restituir, ele faz algo novo, do nada, né? Ele só não aproveita, remendo, não tem. E aí, nesse caminhada, da restituição das nossas vidas, eu tava na igreja, num evento de empreendedor, já fazia curso de empreendedorismo, era CLT, fazia curso de empreendedorismo, e eu lembro ele me perguntando assim, não faz sentido nenhum você não tá no curso de empreendedor se você é CLT. Você vai fazer o quê? Aí todo mundo falando. E eu lembro que era na igreja, o pastor falava assim, muitas das vezes, você tá aqui por qual motivo? Eu ficava assim, pensando, se chegar em mim, eu vou falar o quê? Então, eu não sei. Meu maior medo era ele me perguntar, eu não sei. E era exatamente o que eu tava fazendo ali. E fui diversas vezes, mas teve uma vez que foi o divisor de águas da nossa casa. Eu tava lá e o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Você vai virar sexólogo, você vai trabalhar com noivas e vai fazer chá de lingerie. Mas claramente assim? Como eu estou falando com você. Gente. Na hora eu falei assim, o senhor tá de brincadeira comigo. Logo eu? Logo isso. Exatamente. Sexóloga. Muito louco. Eu não sabia nem que era isso. Eu nem sabia que... Não sabia de verdade. Isso tem quantos anos? Já tem o quê? Uns 7 anos, 8 anos? Mais ou menos isso aí. Meu marido é melhor com conta, gente. Eu não sou muito boa de números, não. Entendo bem. Eu não sou muito boa com isso, não. Quando perguntam quantos anos você tem de casado, eu tenho que olhar na aliança, que eu não lembro. Ou então ele chuta pra mim. Mas, enfim. E aí eu tava na igreja... Mas quantos anos de casado? Deixa eu olhar aqui. Pode chamar ele. Tô brincando. Olha aí, ó. Tá ali, tá lá. E aí, eu sempre falo que é 10, tá vendo? Errei, Senhor, me perdoa, não tava mentindo, só não sabia. Não, mas foi legal esse apontamento. Então, vocês têm 8 anos de casado e aí minha marca tem 7. Isso. Então, é bem próximo mesmo. É, bem pertinho. Isso. E aí, o Senhor falou no meu coração isso, e na hora eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Porque a minha família é uma família muito religiosa. Não religiosa no sentido de ser cristão, mas assim, muito com princípios bíblicos, eles são muito recatados. A minha mãe nunca falou sobre sexualidade comigo. Nunca. Isso é muito comum. Nossa. As mães falarem com os filhos. Exato, não fala mesmo. E é um dos meus ganchos, porque quando eu faço chá de lingerie, é a oportunidade que a gente tem pra falar, porque a mãe não fala, né? E aí eu falei assim, pronto, como é que vai ser? Que loucura é essa? Enfim. Mas é o mesmo Deus que fala, o mesmo anjo que fala com Maria, ele fala com José. E quando eu cheguei em casa, o Senhor já tinha... E o mesmo... É sobre o mesmo que fala com Maria, fala com José. Mesmo. Pra testificar. Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu, assim, resumindo muita história. O Espírito Santo já tinha falado ao coração do meu marido. E quando eu cheguei lá, falei, então, amor, peguei a mão dele, botei a mão na minha cabeça. Falei assim, então, amor, você acredita no Deus que a gente serve? Ele, creio. Eu falei, então, Deus falou comigo, chorando. Porque meu marido não é muito de falar. E o meu olhar na época ia falar sobre sexualidade, ia falar sobre a minha intimidade. Depois que eu fui aprendendo. Mas na minha cabeça eu falo, gente, meu marido quase não fala. Olha que loucura, eu vou me expor. Na cabeça era isso, né? E aí eu falei pra ele, ele falou... Deus já tinha falado no meu coração. Olha. Que não seria algo diferente. Então, eu tô com você. Mas a gente acha que parece muito fofinho, né? Mas na prática, isso foi desesperador. Empreender é fofinho. A água tá quentinha. Parece muito fofo, a água tá congelando. A versão pocket é linda, né? Não foi nada disso. Foi uma loucura. E o Senhor sabia disso. O Senhor tratou muito o meu coração. Eu vejo muita resistência. Na minha família teve muita resistência
resistência em relação a isso. Acredito, cara. E eu acredito que a resistência dele hoje, olhando, a resistência disso era pra tratar o meu coração. Porque a minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Caraca. Então eu tinha necessidade de ser reafirmado o tempo inteiro. E a minha mãe, minha família, todo mundo foi contra mim. Eu lembro minha mãe falava, mãe, não fica chateada que já tá tudo certo agora, tá? Mas já tá tudo certo. Mas só pra... Minha mãe falava isso pra mim, Nath, nossa, eu não acredito que vai fazer isso. Ai, você vai me envergonhar. Mas como é que foi você chegar, eu ouvi isso, falar com seu marido e chegar... Como é que você externalizou isso pras pessoas? Foi um processo. Eu ficava meio com vergonha, mas enfim. Mas antes você foi estudar? Fui estudando, fui fazendo as coisas. De isso. Não, com certeza. Fui estudando, fui fazendo as coisas. E quando Se formou sexóloga? Isso, aí a gente foi... Não, foi num processo, né? Que a gente foi estudando e coisa e tal. Antes de falar pra minha mãe. Quando contei pra eles, assim, já tava mais caminho andado. Eles ficaram meio assustados. Enfim, aí teve essa resistência e o Espírito Santo foi tratando o meu coração. E muitas das vezes, acho que de empreendedor, acho que seria legal falar sobre isso. Durante muitas das vezes eu quis desistir. Muitas das vezes. E não era por desafios do empreendedorismo, era simplesmente porque Deus queria tratar o meu coração. E meu marido foi fundamental nesse processo. Eu sei como é difícil para empreendedores, muitas das vezes não tem um marido ou alguém próximo para auxiliar. Pra glória de Deus, eu tive isso. Eu lembro eu chorando muitas das vezes assim, ai, amor, vou desistir, isso não vai dar certo. E ele vinha como bálsamo, ministrava sobre a minha vida, confia na palavra que Deus te deu, eu tô com você. Pode estar todo mundo falando, mamãe, tá todo mundo falando. Eu lembro que na época a gente não tinha nem amigos. Falei, amor, tá todo mundo falando com a gente, todo mundo falando mal da gente, minha família, não sei o que. Ele falou assim, mas Deus tá com a gente e eu tô com você. Pronto. Nossa, você não precisa de palavra de ninguém, eu tô aqui, e a palavra gente. foi usada pra palavra de afirmação purinha, que é a tua linguagem de amor, cara. Exatamente. Sensacional. E aí, nesse propósito aí, a gente começou a caminhar sobre esse propósito, começamos a estudar juntos. Hoje a gente ministra na igreja como oferta, esse não é o nosso trabalho, a gente oferta sobre isso. Mas nosso trabalho, na verdade, mesmo, é fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Chá de lingerie, luz da Bíblia. E como é que foi o primeiro que você fez? Então, boa. O primeiro foi tipo assim, eu recebi o chamado e pá, e agora como é que é isso? Não, a gente começou a estudar. Vou oferecer isso pra quem? Exato. Como é que é? Quem foi Não, a na primeira primeira eu imaginei assim, as pessoas não vão achar isso legal, porque na minha cabeça é chá de lingerie, luz da Bíblia, vão imaginar Cassiane rodando no manto. Ai, todo jeito. Exato. Eu pensei assim, cara, isso não vai dar certo. Bota a imagem aí de Cassiano rodando no manto. Já viu aquele pessoa rodando? Sabe o que eu tô falando? Meu Deus! Exatamente. Eu não vi isso, não. Eu imaginei. Pede pra ir a formar, fazer memezinho, aquele memezinho, rodando no manto. E eu tive muita resistência em colocar chá de lingerie cristão. Porque chá de lingerie, a sexualidade é algo muito vendável. E podia ser quase uma ofensa, né? Colocar o cristão associado a uma ideia que não é... Não só isso, mas na verdade não era nem ofensa, porque Deus tinha falado, mas uma resistência. Resistência. Porque não foi... Deixa eu separar isso. Ser mal visto mesmo, né? Exatamente. Você tá associando isso a Deus? Exatamente. E no funil de venda, a sexualidade é uma coisa que vende muito por conta, não por conta da sexualidade, é bom a gente falar sobre isso, por conta da erotização, que a gente vê a Anitta e o mundo nos apresenta a distorção da sexualidade porque a gente não fala sobre isso. Qual a diferença de erotização pra e sexualidade? Isso. Erotização é uma sexualidade expansiva demais. Exemplo, Anitta seminua, pornografia, fantasia sexual, músicas que às vezes você tá lá no seu ambiente de intimidade com seu marido e você coloca músicas que é um ambiente, que é um nosso altar, nossa cama, é um altar de adoração. Ah, Natane, tá sendo religiosa. Não, tô falando questão mesmo de intimidade de vocês, não tô falando sobre sexualidade, de intimidade. Então, músicas, às vezes, você coloca... E aquilo ali é uma erotização. Voltado agora pro chá de lingerie, o órgão genital masculino eu chamo de maravilhoso, tá? E órgão genital feminino eu chamo de maravilhosa. Então, no chá de lingerie normal, se é o padrão, é um buquê de maravilhoso. Um monte de maravilhosinho. Entendi. E aí... E aí você chega no chá de lingerie normal, aqueles maravilhosos que sobe, que desce, que pisca. E eu falei assim, gente, mas pra que eu vou querer um maravilhoso? Eu já tenho na minha casa, gente. Eu tô orando, Senhor, me dá disposição pra dar conta, Senhor. Me ajuda, Deus. E aí, voltando agora pro chá de lingerie cristão, é exatamente contraponta disso. Se você for ter oportunidade lá na sala, você vai ver. A nossa sala, quando você vai num ambiente de sexualidade, primeiro é um ambiente hostil, que é um negócio mais... Luz baixa, a luz baixa, aquele monte de LED piscando pra tudo que é canto, um monte de maravilhoso que sobe, desce, te traz constrangimento. E a gente que tem o Espírito Santo fala assim pra você, tá fazendo o que aí? Mete o pé. E aí, eu lembro quando a gente foi planejar a nossa sala, eu falava assim, não, quero um ambiente neutro, lindo, branco, bem assim, uau, nossa, que acolhimento. Porque esse é o propósito da... A gente precisa entender que sexualidade é uma coisa, a erotização é outra. Sexualidade é acolhimento.
Sexualidade Caraca, não verdade. é você se sentir constrangida. Existe muita diferença entre você estar com vergonha e você estar constrangida. Agora eu estou com vergonha, se não com Sim. vergonha. Tô nervosa um pouquinho Sim, com vergonha, sim. porque não é um ambiente muito, Aham. confortável Não, pra mim no novidade, momento. né? Exato. Sim. Mas eu não Novidade. tão constrangida. Isso, tem E diferença. a sexualidade é isso, a gente pode falar de forma leve, até porque o nosso parâmetro é a Bíblia. Se a gente pegar Cântico dos Cânticos, você fala assim... Cântico dos Cânticos, eu li, eu tava lendo essa semana aí. Você lê, você fala assim, uau, gente, que coisa linda. Cachos de uva. Nossa! Incrível! Você fica uau! Porque tudo a Bíblia fala que tudo que Deus faz é bom. É bom, é então não pode nos trazer constrangimento. É A verdade. diferença de como que você aborda sobre esse assunto. Eu não preciso ser escrachado Tudo é de uma a forma como você Exatamente. apresenta. Cara, e você falou, me veio um insight assim de, na verdade, muitas das vezes a gente é apresentado isso no cotidiano como, na verdade, você, para ou se dar bem ou se sentir bem nisso, você tem que se acostumar com esse constrangimento. E se você não se acostuma com esse constrangimento, Você é o você errado. você é o errado, porque pô, não, você não entendeu, você não gostou, você não. E na verdade não é sobre constrangimento. Caraca. Boa, É continua sobre que isso. tá bacana. E aí, o chá de lingerie voltado à erotização e sexualidade, eu queria exatamente isso, falar sobre sexualidade. Então, lá na nossa empresa, nós não vendemos próteses. Nós não vendemos... Ah, Nathalie, tem prótese? E eu pergunto, mas qual a sua motivação do prótese? Ah, Nathalie, você vende fantasia sexual? Eu falo assim, mas qual é o propósito da fantasia? E aí, pra glória de Deus, a gente estudou pra isso, eu falo, legal. então, a fantasia, ele vem fruto de pornografia. Você precisa dessa motivação? Então, você precisa se fantasiar e estimular uma terceira pessoa, exemplo, Aninha, enfim, qualquer outra Sim, pessoa, sim. você está estimulando de forma inconsciente uma terceira pessoa. Verdade. E o nosso maior órgão sexual não é o nosso maravilhoso, o nosso maravilhoso. É a nossa mente, tudo aquilo que nós estimulamos a nossa Caramba, mente. E aí o que vai sensacional. acontecer? Essa pessoa que é cristã tá lá, fantasia de enfermeira, eu sou Tá enfermeira se fazendo hoje. uma personagem de outra pessoa e fazendo o outro imaginar uma terceira Outra pessoa. Tá Exatamente. entrando no meio... Porque não é sobre a roupa. É verdade. Né? E aí, isso é uma das partes da erotização. E aí você vai estar lá fantasiado, seu marido é crente, mas crente. E muitas das vezes não foi falado sobre isso. Caraca. E aí, o que acontece? Vocês não estão fazendo certo. Porque se ninguém te exortou em amor, não é falar assim, tá em pecado, irmã. Que isso? Tá dando... Não é sobre isso, porque ela não tem informação. Não é um pecado que ela sabe. Não, é o que ela não sabia. Ninguém direcionou, ninguém falou assim, amiga, não veste fantasia, não. Ninguém falou sobre isso. E ela veste a fantasia, tá o tempo inteiro estimulando uma terceira pessoa. O cara é crente. Vai ter aquele dia que a gente não tá mais ou menos. Porque todo mundo tem aquele dia que o Espírito Santo fala assim, ora um pouco mais. Dá uma respirada hoje. E aí ele vira pra ela e fala assim, amor, o que você acha de chamar... Vou falar pra ele, tá? Pra não ficar algo estranho. Amor, o que você acha de a gente chamar aquela nossa amiga, Maria? E o que você vai fazer? Vai regalar o olho, vai marcar o gabinete. E lógico, o pastor vai te dar ali um sacode, o eis que te digo na sua cara. E aí, o que acontece? Às vezes o pastor só vai tratar a parte de cima, mas ele não vai tratar a parte embaixo. Porque aquilo ali é só a ponta do iceberg. Sim, tem raízes ali. E eles não entenderam que tudo aquilo que eles fizeram foi inconscientemente. Sim. E se ele vai tratar só essa parte, o que ele vai fazer? O desejo vai ficar o quê? Obtido, mas o tratar não foi tratado. Por quê? Porque não foi falado sobre o que era. E às vezes o pastor não tem conhecimento sobre isso. E é isso que... Vira mais repressão do que tratamento. Não é tratado, reprime na verdade. teus sentimentos, teus pensamentos, reprime aí. Sem entender o que eles a base, significam, não sem sei entender o que eles Não te sei de onde dizem. ele vem, não sei de onde surgiu isso na minha cabeça. De algum Nathalie, que momento. propósito lindo. Uau! Mas conta glória do de Deus. primeiro. Então, é o primeiro. Tá curioso. O primeiro foi assim, como eu Mas falei, como né? apresenta- porque hoje você tá falando pra gente, pô, lindamente. Com a que você já fez naturalidade, várias- Não, né? porque O negócio já tá rodando. Já tá rodando há 7 anos. Mas, cara, e o primeiro? Como é que eu vou apresentar? O primeiro E qual é a lead, ideia? o primeiro Quando- cliente. Caraca, Como é que você compra? Como é que foi o Deixa eu pitch de apresentar vendas? pra você. como é que aqui um você, negócio como é que você diferente. envelopou tudo Então, isso? o primeiro... Hoje a gente... há muito tempo atrás a gente fala chá de lingerie cristão, mas durante muito tempo a minha resistência em ser aceita de novo, né? Então eu não falava que era chá de lingerie cristão, por mais que tivesse todos os princípios bíblicos. Mas Claro você que no não- início a gente não tava redondinho como é que a gente tá Sim, hoje. sim, Eu sim. falo assim, a gente não vende prótese, mas no início eu vendia porque pra mim era natural. Até as pessoas falam assim, shh, calma aí.
E graças a Deus a gente teve nossos pastores também que falavam assim, ó, então vamos conversar mais sobre isso? Por mais que eu fosse cristão, eu era sexual. Então na sexualidade isso é tudo normal. Sim, até sexólogo, alinhar sim, com o Espírito Santo, a sexualidade é tudo, uau, vambora. E aí no dela a gente já não vendia, mas quando a gente chegou a vender o chá de lingerie, né? A gente não ganhou nada primeiro, na verdade. Foi uma amiga que iria casar e ela falou assim, Nath, você faz o meu chá? Faz o seguinte, só traz as lingeries, a minha irmã vai fazer as brincadeiras e você vende. Aí eu, não. Eu vou fazer tudo. Eu falei, não vou fazer isso, não. Tudo aquilo... Na nossa igreja, não falei, né? Eu sou da Central do Avivamento. Então, a gente tem um caminhar que a gente faz tudo com excelência. Eu falei, eu tenho que fazer com excelência. Não, você só traz... Não vou fazer. Você se importa de eu fazer tudo? Pode. Menina, foi o primeiro. Quando eu fiz o primeiro... Foi, pra glória de Deus, incrível. E aí você fez essas dinâmicas... Fiz tudo que eu já faço. Fiz a palestra, porque o meu diferencial... No nosso chá de lingerie... Olha, eu tô toda confusa, gente, desculpa. No chá de lingerie, nós fazemos as brincadeiras. Nós temos a palestra sobre sexualidade à luz da Bíblia. Aquilo que o Senhor espera sobre o seu casamento. Que maneiro, e nós temos o workshop de produto. Nath, eu sou crente, eu posso usar produto. Depende do que você vai usar, né, irmão? O lubrificante é saudável. O negocinho que faz... é bom, mas maravilhoso, deixa pro seu marido, né? E aí... Muito bom. E aí eu fiz de tudo aquilo que normalmente nós fazemos. Entreguei no melhor, exatamente daquilo que o Senhor queria do meu coração. Posso abrir um parênteses aqui? Essa aqui é uma encantadora de clientes também, tá? Outro dia eu tava acompanhando os stories dela, ela montou um cantinho lá no espaço dela, que tem tudo que você pode esperar ou desejar quando você chega no lugar. Acho que tinha remédio pra dor de cabeça, absorvente, tudo. enxaguante bucal, não sei o que, tipo, pensando nos mínimos detalhes. Maneiro. Ela é mega encantadora de clientes. Esse espaço dela que ela tá dizendo que ela quis fazer de uma forma clean, acolhedora, é realmente acolhedora. E assim, eu estou ansiosíssima pra conhecer. Pronto. E é tão interessante que as pessoas chegam lá, eu atendo, meu público principal é noiva. Mas eu atendo também, faço atendimento para noivas separado. Porque tem noivas que vêm de abuso sexual. Noivas. Não, e noivos também. A gente já atendeu noivos lá. Que eu lembro que ela ia casar naquele dia. Eu falei assim, Nath, ela ia casar no civil. Eu vim conversar com você. Meu esposo não poderia estar lá porque eles avisaram em cima da hora. Eu vim conversar com você. Dependendo qual for o assunto, eu nem vou casar. Eu fui no banheiro e falei assim, espera só um minutinho. Eu fui lá e falei, Senhor, me ajuda aqui, Deus. Eles iam casar, tipo, horas depois, no civil. Que isso? Tava nas suas mãos. Não, eu falei, Senhor, aqui, ó. É pelo Senhor, aqui, ó. É pelo Senhor. E eu falei, Senhor, não tem responsabilidade sobre isso. Não tem. E ali, esse era um ambiente acolhedor exatamente para falar sobre isso, tratar sobre outras coisas. Mas voltando ao primeiro chá, foi incrível, foi maravilhoso. E ali eu falei assim, sabe quando você tá no ápice? Tipo, Jesus, o Senhor me chamou pra isso. E eu olhando pra minha vida, eu sempre fui aquela criança daquele... Bota outro meme também. Aquela bailarinazinha de cabeça pra baixo. Sim. Gente, sou eu o tempo inteiro. Eu olhando pra minha vida, eu falei assim, cara, isso tudo cooperava pro meu propósito. Que eu olhando, eu nunca fui uma pessoa muito normal. Então vocês perceberam que eu não sou uma pessoa muito natural, gente. Assim, aquele parâmetro eu nunca fui. E aí eu tive muita resistência. Eu acho que por isso meu marido se encantou por mim. Você é imagem e semelhança do Criador. Então você é criadora. Não, não tô dizendo que isso é algo ruim. Tô falando que comportamentos. Eu sempre fui uma pessoa diferente. Se eu fosse uma pessoa normal, eu não falava sobre sexualidade. É verdade. Gente, só pra ainda mais sexualidade, chá de lingerie cristão. Não é ia normal. falar. Então, normal, você é que o seu chamado ele seria diferenciado mesmo, né? E o meu comportamento também era uma pessoa diferente. Tipo, por isso o meu marido sempre gostou de mim. Nossa, menina diferente, literalmente. Mas aí, voltando ao primeiro chá, foi incrível. E aí, a gente foi alinhando aquilo que o Senhor tinha para nossas vidas. Pode falar. Eu tive muita resistência e a gente colocou lá chá de lingerie cristão e o Senhor nos abençoou. Mas demorou até você chamar de chá de lingerie cristão. Demorou, exatamente por essa resistência. Porque quando as pessoas pensam que é chá de lingerie cristão, as pessoas acham muito... Existe muito contraponto, não, né? É uma dualidade, irmão. Na verdade, você já começa pensando assim... Céu e inferno? Como assim? Na verdade, você já começa pensando assim... É um limbo, tá no meio? É verdade. Já começa pensando assim, cara, que despedida de solteiro é essa que ela vai fazer? E deixa eu contar uma coisa pra vocês em off aqui. A gente já fez vários apelos. Em off, todo mundo vendo. Vou até falar baixinho. Vou até falar baixinho. Já teve vários chás de lingerie que eu fiz apelo. E as pessoas converteram? Sim, aceitaram? aceitaram. Olha aí, incrível. cara. Mas você fala, você faz todos? Claro que não, porque a gente tem que ter discernimento. A gente tem que ter discernimento. E aí tem alguns que a gente faz apelo lá. E aí a pessoa fala assim, mentira. Aí o pastor faço o quê? Pastor, bota esse povo aí, ó. Vambora. Deixa eu te usar. Incrível. E o propósito do chá, na verdade, o nosso propósito não é o chá.
Sim, O nosso olha propósito aí, são ó. famílias. Aham. O chá, na verdade, eu falo que aquilo ali É é o tudo um golpe. chamativo, é só Eu pra falo que aquilo ali é chamar. tudo um golpe. Eu falo assim, Senhor, eu falo que é tudo um golpe. Eu falo, Senhor, você sabe, né? Porque aquilo ali tudo encanta a noiva. É um encantamento. É um encantamento. Mas É o convite. Exato. Mas o propósito principal é falar sobre família. Ué, você não contou agora de um casamento que tava nas suas mãos, Exato. né? E é exatamente isso. E quando chega casais lá, noivas... Gente, já teve situações que ela falou assim, eu saí de casa com a roupa arrumada, com a mala arrumada pra sair de casa. Nossa. E eu orei por ela, a gente ministrou na vida dela. Tava eu, chamei uma outra que trabalha comigo, chamei, vamos ministrar agora na vida dela. A gente começou a orar por ela, não sei o quê. Uau. E a gente começou a caminhar juntos, o casal tá voando. A gente teve casais, eu e meu esposo, que tinham 8 anos que não tinha intimidade no casamento. E qual a diferença de um casal que compartilha uma casa e um casal que tem intimidade? É um casamento, gente. Porque eu posso compartilhar, dividir a vida com você, a casa com você, nós somos amigas. E se eu tiver com meu esposo e não tiver intimidade com ele, eu sou um amigo do meu marido. Eu não sou esposa dele. Não é casamento. E aí a gente foi lá e pra glória de Deus a gente foi alinhando. Esse é o nosso propósito. E você hoje com o seu marido consegue também fazer tipo um aconselhamento de casal, é isso? Então, a gente também faz isso, não de uma forma assim, como é que eu posso dizer? Profissional, que o nosso propósito não é esse, né? Até então, né? Então, a gente já fez, pode falar, Carlinhos, que a gente já fez o chá de noivo, meu marido tá aqui. Nós já fizemos chá dos noivos. Pronto. Dos dois? Dos dois. Por que isso não foi adiante? Meu marido tava com uns problemas, ainda tá se recuperando algumas coisas de saúde e era importante dele estar lá porque eu ia ministrar para casais. Sim. Então, esses planos foram não adiados, mas foram interrompidos um minuto para que no momento certo... Pausados, obrigada. Para que no momento certo as coisas aconteçam. Mas hoje a gente trata... Nosso propósito é esse. Quando as pessoas falam assim, meu casamento é destruído, eu falei assim, então, minha irmã, casei com meu marido 2 vezes. Vem que eu te ajudo. Vem. Sabe que eu lembrei daquele filme, não sei se vocês já assistiram, Quarto de Guerra? Já, pô. Já. Me veio muito o seu propósito muito alinhado com essa coisa também, de ter uma intercessora, né? De ter alguém que às vezes já passou por isso e consegue ministrar sobre a sua vida e te mostrar um caminho que às vezes você não imaginava que existiria. Porque assim, né? Olha só que legal, você, né, o convite é chá de lingerie cristão, então você está falando para mulheres. Então a palavra é direcionada para mulheres. Só que as mulheres trazem problemas dos maridos, dos homens, e os homens aí entraria o seu marido para alinhar tudo isso, porque não adianta você trazer uma mensagem, explicar à luz da Bíblia como as coisas funcionam num relacionamento se o homem não está escutando. Exatamente. É verdade. E aí as coisas se convergem, se unem. Exato. Esse é um dos... Olha aí, Carlinhos. Pra tu, hein? Nós já ministramos. Esse ano a gente deu uma pausa, né? Por conta mesmo da saúde do meu marido, né? Eu primeiro ministrar na minha casa. Então, a gente deu uma pausa em relação às ministrações. Ele não consegue ficar muito tempo em pé. Então, hoje a gente não tá mais aceitando, pelo menos esse ano. Poucos convites a gente aceitou pra ministrar em igreja que a gente oferta. Sim. Mas a gente já faz esse papel na igreja de forma ofertando. Voluntária. A gente não cobra nada, né? Nosso papel não é esse. E aí, a gente pensou em fazer o chá dos noivos. Sim. Né? Mas nesse meio tempo, né, surgiu esse chá de lingerie cristão, e aí surgiu agora a oportunidade do chá de noivos, agora surgiu o chá, que é o papo das casadas. Eu tô interessada. Como assim? Calma aí. É muito assunto, gente. Esse eu tô muito interessada, quero datas na minha mesa. Chá de lingerie já tá acontecendo. Existe. E o chá de lingerie de casal, a gente deu uma pausa. De casal, sim, mas só das mulheres continua. Isso, e aí chá de lingerie cristão a gente continua. Sim. E agora surgiu o papo de casadas. Porque a gente viu a necessidade de muitas mulheres casadas, a gente não conversar sobre isso. Sim. Exemplo, ela é casada, foi num evento, eu estava lá, e ela falou assim, tinha que ter pra mulher, né? Porque a maioria das vezes as mulheres têm filho, tem aquela correria, e não tem um tempo dela de ser ministrada, de ter um momento de brincar, de rir, quero só viver. Eu sou uma pessoa, eu sou casada, mas eu sou viva, sou mulher, quero só ter esse momento com minhas amigas. E sem contar que 7 anos atrás, quando eu casei, eu nunca tinha ouvido falar no chá de lingerie cristão. E eu tenho uma mega curiosidade de conhecer, mas não tem nenhuma amiga minha casando perto pra eu dar um presente desse pra ela. Legal, eu mesmo querendo ir lá ver. Vou pagar pra ela, pra eu poder... pra noiva e pras madrinhas. Não, só pra madrinha. Então eu preciso que ela faça de casado. Eu quero ir lá. Muito bom esse seu insight que você teve, porque as pessoas fazem assim, chá de lingerie é só pra madrinha e pra noiva, né? Pra mim era. Não, gente, pelo menos o nosso. Sim.
A Bíblia fala que a gente tem que aprender com as mais velhas. E no chá de lingerie cristão, é o momento que a gente senta pra ouvir. A nossa, lá, nada é Quanto por tempo acaso. dura o chá de lingerie? Em média, cristão? 3 horas. A 3 horas e meia. Cara, bom tempo. Na hora, e eu gosto de falar, né? É todo um Tem, né? Tem todo um planejamento, né? E aí, na hora das brincadeiras, a gente não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito. Então, a gente vai começando Como a assim, brincadeira. Fala as brincadeiras Tem brincadeira. aí. Pode Fala falar. aí. Todos os Então, é spoilers. que não tem nada demais, mas pode falar, Pode, beleza? óbvio, pô. Vamos lá, tem uma brincadeira que nós pegamos, que é o hidratante de vulva e virilha. Ele serve pra hidratar a sua vulva e sua virilha. E também ele é corporal. E ele também é comestível. Então, nós vendamos a noiva. E aí, a gente chama uma das convidadas pra ensinar a noiva a fazer uma massagem. Massagem. Legal. E aí, antes de fazer a massagem, eu pergunto pra todo mundo: você gosta de receber massagem ou fazer massagem? Vai, me responde. Receber. Tá vendo? Você gosta de fazer ou receber massagem? Receber. Você. Receber, Então, pô. exatamente. E aí, todo mundo sempre responde isso. Eu gosto de receber. E eu falo assim, quando a gente olha pro mundo, o mundo nos apresenta a gente sempre ser muito egoísmo. Ao ponto de nós mulheres, sermos tão empreendedoras, são assim, tão poderosos, que o nosso marido é coadjuvante. Tô doido pra ir no chá de lingerie. E aí, Carlinhos, vai fazer papo dos homens, Carlinhos. E aí, quando a gente olha Acho que vai pra ter que chamar seu marido pra gravar um de homens, hein? Vai, E aí, quando a gente olha pra Bíblia, a Bíblia nos apresenta que nós dois somos, os dois somos uma só carne. Eu sou 50, ele é 50. É verdade. E aí não pode ter espaço pra egoísmo. E aí a gente começa a ministrar, fala pra sua amiga, show egoísmo. Elas fazem assim, show egoísmo, começa a dançar, show egoísmo. E ali, naquele momento, eu falo assim, a gente não pode ter espaço pra egoísmo. Antes da brincadeira, eu ministro Sim, e faço a sim, brincadeira. sim. Pra dar Caraca, aquele... isso é forte. E aí, elas falam assim, mas Natane, o exemplo da massagem. Eu falei, a massagem é só um exemplo, mas na pornografia, quando você casa, seu desejo sexual pelo seu marido e vice-versa. Se você entrega pra pornografia, você tá sendo egoísta. Caraca. E aí eu uso a massagem só como... E aí começa a massagem. A gente bota uma música ambiente. Natane, você usa a Anitta? Não, seleciono muito as músicas, porque a gente precisa entender que a gente... Cara, que música que toca? Não sabe Rapaz, é uma coisa vai puxando a outra, mas calma aí. Eu vou vai. deixar a playlist aí de Deixa inspiração. o link, Deixa Vou o deixar a link. playlist de inspiração. Eu tenho 2 playlists. Uma Show. só que a gente toca, tipo, no ambiente lá, né? que a gente- animação, animação, tal, cristão. Desculpa. E o tem outro? outro que é uma música de intimidade, né? Show, eu vou show. colocar... Faz ambiente ali. É, não dá, Pai, não tem como, Não gente. tem, Não tem não como. tem, Mas não também dá. não vou colocar a Anitta. Vai lá, vai cá. Não Não, tem... não. A vida é feita de equilíbrio. É verdade. Porque a gente fala assim, o chá de lingerie cristão, porque a percepção que nós temos é erotizado ou rodando no manto, mas a vida é feita de equilíbrio. Sim. Me perdi do que eu tava falando. Me ajuda. Da playlist. Não, Da peraí. massagem, da massagem. Isso, E aí, isso. obrigada. E aí a massagem é uma das... É aí que eu falo, que nada é por acaso. É uma das brincadeiras que tem aquele... Caramba, uau, caraca. uau. Uau! E aí a gente Tô tem uma sendo outra egoísta também... ou não, né? Até também, assim, a questão de casamento, já que já tá falando sobre isso. Por que eu casei? Tá perguntando, porque eu quero ser feliz. Cara, não, você casou pra fazer o outro feliz. Se você tem essa mentalidade, vou fazer o outro feliz, você já acorda, como é que eu posso fazer ela feliz? Aí você já acorda, como é que eu posso fazer ele feliz? E tá aí todo mundo feliz. E tá todo mundo feliz. exatamente Porque se isso. quando você fala assim, eu casei porque eu quero ser feliz, você tá só casando errado. esperando. Egoísmo. Recebendo, querendo receber. é forte. E aí isso vai causando micro falhas ali, ou verdade. e aí vai aumentando aquilo ali. Exatamente. Quando a gente passa dessa parte das brincadeiras, que tem outras também, a gente entra na parte da palestra sobre sexualidade à luz da Bíblia. E sempre tem gente casada. Exatamente porque a gente fala, traz sua tia, sua avó, traz sua tia. E a primeira coisa que eu faço antes de a gente falar sobre sexualidade, eu falo assim, quem é casado aqui? Levanta a mão. Me fala 3 coisas. Me fala 3... Vou aproveitar você. E agora? Eu vou falar pra ele, vou falar pra ele, depois eu volto pra você. Você é casado? Não. Não, você é casado? Felipe. Me fala 3 coisas Sobrou pra legais. mim. Ué, deu tempo de pensar. Tá vendo? Tava 3 pensando coisas. aqui. Eu vou pensando. aí. Me fala 3 coisas legais de serem casados. Caramba, chegar em casa todo dia é muito gratificante, de verdade. Minha esposa faz que nem aquele, como é que fala? Não tinha um tempo que falava assim, querida, cheguei. O Dino, pô! O Dino crente. A minha esposa tem uma pegada, não é né, assim, desse jeito, mas ela tem o jeito dela. Que quando eu ouço a voz dela ali, já cheguei em casa, sabe? E isso assim, por exemplo, às vezes eu viajo, e quando eu viajo não tem isso, né? Chega num hotel, aí você olha pro quarto, assim, tá faltando alguma coisa, né? Cara, isso é fantástico. É muito legal, assim... Cara, minha esposa é minha amiga, né? Então, às vezes a gente senta no sofá de casa pra jogar a conversa fora. Pra ouvir, assim, tipo... E aí, como é que foi o dia? E aí, o dia não teve nada demais, mas...
só o fato de ouvi-la já fica divertidíssimo. Porque aí conta o que eventualmente não falaria pro colega do trabalho, mas fala, não, porque meu chefe fez. Então, assim, fica um bate-papo assim, muito aberto, né? Porque a gente fala e fala. E que mais agora? Agora a gente... Quer passar pra ela? Vamos lá, dá tempo de você pensar. Cara, eu concordo muito com o Felipe. Eu acho que essa coisa do companheirismo, né? De você ter alguém realmente pra falar nada. Às vezes eu fico admirada, assim, quando o Gabriel me liga pra contar alguma coisa que aconteceu no trabalho dele, enquanto tá acontecendo. Eu fico, cara, a gente é amigo mesmo, né? O senhor não podia nem falar nada comigo ou falar com qualquer outra pessoa, mas eu sou o contato de emergência, né? A primeira pessoa que você quer ligar pra contar quando alguma coisa acontece, isso eu acho muito legal. É esse sentimento da casa, de transformar a casa em lar, né? Quando tem uma alma naquela casa, que é alguém que tá te esperando, alguém que te apoia, né? Eu quero falar mais uma, vou aproveitar e falar mais uma. Que é uma coisa boa, mas que para alguns é ruim. A rotina. Não, eu ia falar o seguinte, por exemplo, eu sou meio malucão, assim, não parece, mas eu sou. Dizem que os mais quietos, a mente é mais barulhenta, né? Eu concordo, meu marido é assim. Eu tenho uma mente muito barulhenta, muito barulhenta. Então eu quero tudo ao mesmo tempo, de todas as formas, e ela me coloca mais no eixo, assim. E assim, hoje, de forma consciente, né? Porque quando você não está consciente... tudo briga, né? Porque assim, meu irmão tá me enchendo o saco. Mas hoje, de forma consciente, eu olho assim, cara, eu preciso viar um pouquinho, porque será que eu já não tô... Então, hoje isso pra mim é muito sério. De vez em quando eu falo isso pra ela, tem hora que ela entende, tem hora que ela fica meio assim, o que esse cara tá falando? Mas pra mim isso faz muito sentido, porque é como se... Alguém pra te frear. Alguém pra me frear, sabe? De forma boa, sabe? Sim, sim. Não é alguém pra me frear porque tá com inveja, tá com ciúme, mas esse cara tá... Não, eu falo assim, cara, vai te fazer mal isso. E aí hoje eu olho pra isso com um valor absurdo, porque você não vê isso em lugar nenhum, assim, mano. Pô, isso é incrível, porque quando eu pergunto sobre isso, é o que a Bíblia fala, trazer a memória aquilo que dá esperança. A gente tá acostumado a voltar quando a gente é casado, a gente tá acostumado a voltar em rodinha, a gente fala assim, menino, mas meu marido deixa a toalha em cima da cama. E a gente começa, parece que é uma briga de quem faz mais besteira. Eu já recebi convite no WhatsApp de grupo de amigos assim, vamos sair, eu tô precisando falar mal do meu marido. Eu falei, cara, eu não posso sentar numa mesa dessa. Exatamente. A gente tem hábito, de casado, a gente tem hábito de... Parece que é uma briga, né? De quem faz pior. E aí, quando a gente pergunta assim, me fala 3 coisas, é trazer a memória. Porque a noiva tá ali cheia de expectativa, ela não sabe como vai ser a vida dela. E aí eu olho pra ela e falo assim, legal, e aí eu vou lá, volta, deixo todo mundo falar, e eu falo sobre mim. Uma das coisas que mais me encanta de ser casada é que eu posso ser vulnerável na minha casa. Uau. Eu não preciso ser Natane embaixo da minha casa, nem na minha casa eu sou Nanazinha. Na minha casa, Nanazinha. Meu marido me chama de Nanazinha. Quando eu tô desesperada, assim, às vezes a cabeça, assim, precisando de desespero, precisando de um equilíbrio. Tem um apelidinho também? Meu marido... Tem que ter, né? Sou Nanazinha. E aí, o que acontece? Meu marido vem com aqueles braços e eu boto o meu braço assim, meu marido me acolhe. É maravilhoso ser vulnerável na minha casa. Verdade. E ele fazendo o papel dele, fazendo o meu. Que meu marido, o papel dele é cuidar de mim. É o que a Bíblia direcionou pra ele. Eu tô lá pra receber. Obrigada, Jesus, eu tenho marido. Mas voltando pra noiva... Obrigada, Senhor. Mas voltando pra noiva, principalmente quando é noiva nova, a pessoa fala assim, vai casar tão nova assim? Aí eu falo assim pra ela, assim, na hora da palestra, antes de a gente começar a falar sobre sexualidade, eu falo assim, quando a pessoa falar isso pra você, ela tá falando muito mais das experiências dela e da vivência dela do que com você. Uau. É porque, infelizmente, ela não teve o marido que você vai ter. Nossa Senhora, e ali a gente começa a falar sobre isso. Tá jogando as frustrações que ela teve pra pessoa que não sabe. Que nem casou, que não teve nem vivência, que não teve nem o ponto de partida que ela. Você já começa jogando uma enxurrada de coisa negativa. Horrível. E a noiva com milhões de coisas pra resolver, porque cabeça de noiva, você imagina, eu tô aqui... Tá vivendo uma transição de vida, inclusive. E não só isso. A gente que trabalha com ramo de casamento, a gente fala que é o mundo paralelo. Você tá aqui vivendo sua vida, casei, senta no mundo falando, que é foto, que é bolo, que é briga? É uma coisa surreal. E aí, voltando pra ela, eu começo a falar sobre ela. Falei, olha, casamento, quando a gente fala de desafios, não tem como eu pautar pra você qual vai ser desafios. Que cada um vai ter o seu. Desse momento na minha vida, nosso desafio é a saúde do meu esposo, mas a gente já teve outros desafios. E a gente vai caminhando e eu falo assim... Qual é o propósito do casamento? Não é só limitar vocês dois, porque Deus seria um Deus egoísta. Nossa, a gente vai viver nós dois para sempre. Não é só sobre isso. O casamento te dá oportunidade até para você, como ser humano, crescer. Como você estava mesmo falando, eu falo muito sobre isso. O que é inabilidade no meu marido é habilidade em mim. Meu marido pode sentar aqui para falar. Meu marido, ele fala muito melhor, até melhor do que eu para falar. Ele é muito mais eloquente para falar e muito mais sucinto. Mas o que é inabilidade em mim é habilidade nele. O que é habilidade dele inabilidade. Gente, e nós dois nos tornamos uma equipe e bom que seja diferente, né? Exatamente. Mas as pessoas olham essa diferença... Como se... Porque não tem maturidade. Total.
Ah, porque meu marido... Gente, durante muitos anos era isso. Meu marido quase não fala. Eu falo, graças a Deus, porque eu falo por mim, por você, amor. Meu marido fala assim, Antônio, você gosta muito de ouvir sua avó, né? Que você fala por mim, por você. Ele fala isso, gente. Deixa vocês falarem. Muito bom, fantástico. A gente tá com sede de você, rapaz. A gente tá aqui hipnotizado com você. E aí, voltando pra noiva, né? E a gente faz isso. A gente começa a falar sobre sexualidade. Uma outra coisa que eu tenho... É pautado, que eu preciso falar sobre isso, que nós temos a diferença entre... Posso falar tudo certo? Tudo, bora. Nós temos a diferença entre o autoconhecimento. O mundo nos apresenta autoconhecimento como masturbação. Autoconhecimento não é masturbação. Lá na minha sala, meu marido falou assim, não leva não, né, Natane? Vai chocar as pessoas. Porque eu tenho uma vulva, minha maravilhosa. Deste tamanho, 2 palmos, grandona, porque eu começo a explicar sobre anatomia. Porque às vezes a noiva ou a gente, eu pelo menos na minha época, o professor estava explicando sobre anatomia, eu era do fundão, que ria da galera. Mas tem aquela noiva... Mas tinha aquela noiva que enfiava a cara no caderno e ficava lá, meu Deus, onde eu tô? Quero ir embora, vou dar dor de barriga. E a gente não fala sobre anatomia. Esperar que o outro tenha uma vida sexual ativa e saudável, porque a sexualidade é um presente de Deus no casamento. Eu associo a sexualidade como um carro zero, o Senhor piscando assim, ó. Meu filho, eu te dei de presente. Você já parou pra pensar? Vou deixar um pensamento pra gente. Que o Senhor poderia criar a sexualidade de uma outra forma? Coçar a cabeça e a gente ter orgasmo. Ou então nem ter orgasmo, gerar uma criança coçando a cabeça. Porque o nosso padrão de sexualidade é o que a gente entende. E aquilo que foi criado. Mas o Senhor, ele tem um propósito para todas as coisas. Quando a gente fala sobre sexualidade, a gente tem outro caminho, que é a religiosidade. E isso muitas das vezes nos prende. Prende noivas que têm 25 anos, 27 anos, e que a Bíblia nos respalda, porque o Senhor não negocia princípios, de esperar até o casamento. Ela veste um vestido de noiva, tá lá 29 anos, concorda? Vai junto comigo. 25 anos, 29 anos. Não pode, espera ser o melhor. Uma noite, às vezes a festa dura mais ou menos 4 horas, ela veste um vestido de noiva, vai ser no papel e agora pode. Como que você fala para essa noiva que ela precisa viver esse momento? E a nossa lei nos respalda sobre isso. Se não tiver intimidade no casal, o casamento é anulado. Eu tenho uma amiga que... E o chá de lingerie entra para isso. Nesse processo de junção. E no meio cristão, isso é ainda mais quando você cresce, né? Jovens que cresceram no meio cristão não tiveram... A referência sempre foi o que você falou. A referência era uma coisa escondida, uma coisa que ninguém fala, em casa, escondida. Que eu digo assim, velada, a pessoa, até para buscar informação tem que ser que em casa ninguém fala, ninguém toca nesse assunto. Ou na escola, aí na escola é a chacota, porque ninguém leva isso a sério, né? Como a forma como deve ser. Eu já tive, cara, não é uma experiência pessoal, mas de uma amiga que viveu isso. Igreja a vida inteira, e a igreja a vida inteira se colocou numa posição de que, não, cara, na igreja, a princípio, não vou me envolver, e ok. Foi casar já com 20 e poucos anos, que tinha mais de 25, 26, e a tal fatídica noite não é aquilo. Não se consumou o casamento, né? Como se diz, né? A conjuntura carnal ali. Não se consumou, ela não entendeu, enfim. Não entra na intimidade. Expectativa, né? De que é 25 anos, você está namorando 10 anos. Como é que tu quebra isso no chá de lingerie? Então, exatamente isso. A gente começa a conversar sobre isso. As brincadeiras, como eu falei, tudo intencional. E eu falo da massagem. E aquecendo o público, exatamente. Aquecer de uma forma natural. Exato. Sim, não preciso de maravilhoso. Não preciso nada disso. A gente consegue falar de forma mais tranquila. E as brincadeiras são pra isso, até chegar na palestra, que eu falo assim, então... E eu começo a falar, existe diferença entre masturbação e excitação. Ah, Natane, mentira, eu posso tocar o meu marido? E eu começo a explicar pra ela, cientificamente, como a necessidade da mulher é do homem tocar e estimular pra que tenha mais... circular mais sangue. Vai demorar um pouco mais pra explicar aqui pra vocês, mas eu começo a explicar isso pra ela. Eu falo pra ela, existe a diferença. O que é conceito de masturbação? O ato de eu chegar ao orgasmo sozinha. Mas se o meu marido me toca, ele está me excitando e é saudável e indispensável. Se não tiver esse conhecimento no chá de lingerie, eu pego a minha maravilhosa e falo, isso aqui é o clitóris. Seu marido pode ser que ele não sabe, mas se ele tocar aqui, sua perninha vai fazer assim, ó. Ui! Aí você dê graças a Deus, chegou na hora certa. E aí eu tenho um conceito. Legal. Eu falo, botou a calcinha, botão da alegria. Tirou a calcinha, ela botão da alegria. Isso! Aprendeu! E
aí, às vezes, o noivo, ele não teve nenhum conhecimento, até mesmo de autonomia, de conhecer o corpo da mulher, e vai pra lá assim, então. Aí acha que intimidade é maravilhoso e caminho da maravilhosa, e não é sobre isso. Não sei se eu posso falar isso, mas não é sobre penetração. Vou dar uma dica quem é casada aqui, ó. Tem intimidade sem chegar lá. Falar, amor, hoje a gente vai usar a criatividade. E aí, o sexualidade, o Senhor fez com vários sentidos. Eu ensino pra noiva. O que mais excita uma mulher é a respiração do homem na hora da intimidade. Aí eu pergunto assim pras casadas, há quanto tempo você não presta atenção na respiração do seu marido? Porque a gente tá assim, ó, voando. E aí todo mundo fica em silêncio. Caraca. E aí eu pego a fantasia e falo assim, ó, você tem necessidade disso? Não. Então, aí fica outro... Aí eu volto com outra coisa pra levantar o clima, né? Então fica todo mundo assim, meu Deus! Reflexivo, aquele momento de reflexão. Exato. E aí eu explico que autoconhecimento não é masturbação. É você literalmente se conhecer. Aí eu pergunto assim, quantas mulheres já pegaram o espelho e olhou sua própria vulva? E a gente vê o maravilhoso do irmão, do filho, e não se olha, não se conhece. E aí a gente olha para a religiosidade, muitas das vezes nos oprime nesse local. De que a gente é tão religioso que a gente não vive essa vida com meu marido. Gente, eu sempre falo sobre isso. Meu primeiro ministério é minha casa. Sim. O dia que eu não viver aquilo que eu prego aqui... Natânia, as pessoas acham que eu sou sexóloga, que eu vivo uma vida... Uau, todo dia eu acordo e falo assim, eu vou pagar um boleto hoje. Vocês me entendem o que eu tô falando? Eu acordo e falo assim, Carlinhos! Gente, não é assim. Mas eu preparo o meu corpo. Eu acordo e falo assim... Paga o boleto. Nossa, eu acordo, olha que dia lindo, tá chuvoso. Vou pagar um boleto. Não é. Mas eu preciso trabalhar a minha mente, o meu coração e o meu corpo para que isso aconteça. E eu explico para elas. E explico também uma outra coisa que eu acho fundamental falar sobre isso. Que a gente que é casado, que a gente tá aqui, é bom que você vai aprendendo, você vai casar. Você vai aprender. Vamos botar um chá de lingerie pra meu Deus. Com certeza, tu acha que não? Que é uma E ele, inclusive, vai querer participar. É isso aí, o Carlinhos já sabe. É isso aí. E aí, o que acontece? Existe muita diferença entre... quando você é recém-casada, né? Você tem a libido espontânea. O que é libido espontânea? Você tá ali o tempo inteiro. Gente, recém-casada, é muito hormônio. Tudo é e tá ligado diretamente das nossas emoções, os 2 primeiros anos. Uau. Por isso que é o mais difícil de você se encaixar. Porque não tem muita parte racional, mas a parte emocional. Sim. Mas aí você vê como é que... Gente, o Senhor é incrível. Depois de 2 anos, você entra numa fase que a sexologia nos apresenta com a libido responsiva, que é a nossa responsabilidade disso acontecer. Qual o problema nesse período? É que quando você se autoanalisa de forma errada. Exemplo, eu tô 2 anos de casada e falo assim, Nath, cara, eu não amo mais meu marido. Porque aquele desejo que eu tinha, eu não tenho mais. Aquela loucura. E aí eu falo pra ela, eu falei assim, é porque você amadureceu. E a Bíblia nos apresenta sobre o amor. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo, é uma escolha. Essa paixão, esse friozinho na barriga, não, agora você vai escolher. E a sexologia, ele confirma muita coisa que a Bíblia fala. Acho que o mundo, tudo aquilo que a gente fala representa o que a Bíblia fala, isso é fato. Principalmente a sexologia, porque a gente estuda nosso corpo por dentro e por fora. A gente não estuda só maravilhoso e maravilhosa, a gente estuda a unha e nosso pé, né? Tanto dentro, tanto fora. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, ele nos apresenta a gente cuidar da nossa... Me perdi o que eu tava falando, me ajuda. Não, falando de ser intencional. Isso aí, responsivo. Isso, obrigada. Porque passou 2 anos, isso, obrigada. Não tem mais o desejo, não quero mais. Não amo mais meu marido. Exatamente. E a responsiva é a nossa responsabilidade desse casamento acontecer. Você não vai acordar e falar, ai, tô doido pra pagar um boleto. Ai, friozinho na barriga pra pagar um boleto hoje. Nossa, tô um arrepio pra lavar a louça, você não vai fazer. E a sexologia é a mesma coisa, você vai escolher. Natânia, mas eu vou ser abusada sexualmente, porque toda vez que meu marido quiser eu vou dar. Não, a vida é feita, desculpa o palavreado, mas só pra deixar claro, a vida é feita de equilíbrio. Eu vou namorar todas as vezes que meu marido quer, eu vou virar escrava sexual do meu marido? Não, então eu vou ter que fazer, porque eu tenho que fazer, né? Não é sobre isso. O Senhor fez a sexualidade pra gente tenha prazer juntos. Sim. Por isso que Eclesiastes 9:9 diz, desfruta a vida com a mulher da juventude. Esse versículo nunca fez tanto sentido pra mim, porque eu acordei com meu marido com 8% dos 2 rins. Eu olhava pra ele e não sabia se ele estaria vivo no dia seguinte. Depois desse versículo, depois que isso aconteceu comigo, eu e meu marido, a gente vive com intensidade o nosso casamento. Eu não tô falando só na parte sexual, tô falando da vida. Sim. Porque o casamento é feito pra isso, pra potencializar coisas que são incríveis e equilibrar coisas que precisam ser trabalhadas. E você viver... A gente vive uma vida que se a gente existisse 1000 anos...
E a gente não sabe quanto tempo. Caraca, é verdade. E aí eu falo sobre isso, eu falo, esse casamento é pra viver isso. Eu trago isso muito pra sexologia. E aí eu apresento pra elas dicas pra manter esse casamento aceso. O que a gente pode fazer? Natane, já entendi que eu tenho que fazer a minha parte. Tá, mas o que eu vou fazer a minha parte? E a gente começa a falar, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ah, Natane, posso usar? Usa aquelas perneiras que... Gente, só que você sabe que você é casada aí, a gente vende lá na nossa sala, tá? Lingerie, lubrificante, a gente também faz entregas. Se você quiser experimentar, você pode experimentar. A gente faz atendimento durante a semana também. E aí a gente conversa muito sobre isso. Por quê? Porque se Deus me deu, eu sempre falo sobre isso, o difícil não é você chegar ao seu nível. Exemplo, a noiva fala assim, qual é o seu maior sonho? Ah, é casar. E depois? Eu falo assim, existe diferença entre casamento e cerimônia de casamento. Gente, cerimônia de casamento, você fala assim, ai, coisa fofinha, e você sai dali romantizado, você fala assim, uau, mas chega em casa não é uau, gente. É rotina, né? Não é uau. Você faz seu uau. Você faz. Você escolhe fazer uau. E uma das dicas, não sei se eu posso dar dica pra quem é casado. Pode dar dica? Óbvio. Posso dar dica? Primeira dica eu falo, primeiro ministério da nossa casa. Deixa eu pegar meu caderninho. É isso. Não sei se eu tô falando muito, gente, por causa do horário. Primeiro ministério da nossa casa. Primeiro ministério da nossa casa. Então, antes da gente cuidar da nossa igreja, antes da gente cuidar de qualquer nosso ministério, nosso primeiro ministério da nossa casa. Não adianta a gente, vai ter obra na igreja. Conta comigo, pastor. Chega em casa e o marido fala assim, amor, esquenta o arroz pra mim. Você fala assim, levanta seu bumbum na cadeira, esquenta você. Você tá querendo ser visto ou você tá querendo servir? Porque quem serve em qualquer lugar. É verdade. Isso aí. E outro ponto disso, que eu vou dar uma dica pra quem é casada, faça um grupo de vocês dois de nosso momento. E eu dou uma dica assim, o nosso momento, bota um foguinho, bota aquele proibido para 18 anos, porque ali vai ser um grupo que vocês vão estimular de forma positiva, porque o mundo nos estimula de forma negativa. O que é isso? As pessoas estão cada vez andando mais coladas e mais sensuais na rua e com menos roupas, porque a nudez atrai o ser humano. Eu poderia estar aqui, se eu começar a tirar o casaco, vocês vão parar de prestar atenção no que eu tô falando, e vão prestar atenção na minha atitude, naquilo que eu tô fazendo, porque a nudez atrai o olhar. Então, você pode olhar a pessoa nua na rua, você pode até julgar, mas você tá olhando. O olhar vai ser atraído. E eu falo assim, amiga, aquele shortinho com a polpa da bunda aparecendo, você usa em casa. Aquele vestido bem colado, você compra pra usar em casa. Não é aquela, manchou a roupa, vou usar em casa. Não é pra isso. Manchou, você joga fora. Bota pra pano de chão. Pra você cuidar do seu ambiente. E aí, a dica que eu dou no grupo Nosso Momento é assim, ó. Comprar uma calcinha pra sua esposa, comprar uma calcinha pro seu marido. Vai tirar foto da calcinha? Não vai, varô. Vigia. Por quê? Nós precisamos ligar gatilhos intencionais na nossa vida. Tira aqui, ó. Faz o grupo, visualização única, metade da calcinha. Imagina esse homem digitando um e-mail. E aí você manda mensagem assim, no privado. Só abre quando você estiver sozinho, meu querido. Na hora ele vai levantar, vai no banheiro. Quando ele levantar e no banheiro vir a metade da calcinha, ele vai falar, ela me quer. Esse homem vai arranjar uma dor de barriga. É crente, vai falar, Senhor, você me perdoa. Ele mandando um e-mail, vou ter que dar um jeito. Essa mulher tá pensando, esse homem vai pensar em você o dia inteiro em casa. Tá ruim as coisas no casamento, você manda lá no grupo, quem é noiva, né, que fez cerimônia de casamento, filma lá, ó, eu prometo ser fiel na alegria na sua cerimônia de casamento. Você grava no seu celular, quando as coisas estiverem ruins, você bota lá no seu grupo. Você vai trazer a memória quando você é que era noiva, com o friozinho na barriga. Meu Deus, como é que vai ser a minha vida? Você escolheu isso. E o grupo é pra isso, pra você intencionar. Aqui do nada, nós que somos mulheres, vocês são casados também, bota a visualização única, um sutiã pra fora, assim. Os 6 pra fora com sutiã, visualização única. São coisas que são facilmente e de forma leve estimulada para você manter o casamento aceso. Várias outras coisas também. Não vou falar muito que eu tô até... Eu quero a data. Eu quero a data do encontro de casadas. Ai, falei muito, gente. Vocês vão me expulsar daqui. Acho que vai ter que ter parte 2, né? Desculpa, gente. O Eric quer o contato para passar pra Flávia. Nós fazemos entrega, tá? Só pra avisar. Já pra eu já vou fazer amizade com a Flávia pra ver se ela me chama. Ele vai ter que ter... pra você. Eu quero ir, né? Muito bom, muito bom. Cara, muito legal e leve. Cara, é muito legal isso. A gente tá porque é um hipnotizado. assunto a princípio, polêmico, né? Polêmico, mas a princípio meio que traz um peso. Sim. Né? Mas aí quando você fala e traz com essa leveza, cara, é sobre isso. É isso. Esse é o propósito. É sobre isso. A gente traz, inclusive o nosso podcast é sobre isso, trazer luz. Sobre empreendedorismo, mas não de forma chata, daquela coisa maçante, de forma leve, divertida, animada. Esse é o nosso propósito também do podcast, trazer mensagem como a sua, palavra como a sua, que você é uma empreendedora nata e trazendo um assunto que é forte, a princípio, como eu falei, pesado, mas, cara, de forma leve. Então, assim, muito leve. Por que eu não posso trazer
uma nova roupagem baseada no que está escrito. E aí volta aquela pergunta que você fez no início. Qual é a diferença de um pro outro? Você tá vendo? Por isso que eu não quis falar antes. É isso. A gente não ficou constrangido. Nada, E esse é o nosso propósito. Agora, voltando agora pro empreendedorismo, que você fala assim, como você disse, tudo isso tem um custo, Tudo né? tem um custo. Qual é o custo disso? Qualquer chá de lingerie que faz, eles pedem para que não leve lingerie de outra loja. Então, lá na nossa loja, a gente já disponibiliza lingerie para noiva. E aí entra a forma do encantar o cliente. A noiva escolhe previamente. A gente tem um site que coloca o nome dela exclusivamente para ela. Que legal. E aí, vou dar um spoiler. Tomara que as minhas noivas não assistam. A gente tem um momento que a gente entra em contato com o noivo para ele mandar uma mensagem. Ela chora. Tem emoção. Menina, é uma coisa incrível. Eu fico assim, ó. Dentro de mim. Já vê aquela musiquinha? Momento uau. Gente, eu fico assim, uau, que alegria fazer parte disso. E o Senhor, ele cumpre todas... O Deus que manda o peixe, ele dá a vara, dá o peixe, né? E isso, o Senhor tem nos surpreendido. Eu falo que o Senhor tem literalmente nos assustado com aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Porque eu olhando outras pessoas que têm negócios, até mesmo no ramo de casamento, eu fico assim, gente, o Senhor nos levou de forma muito rápida de viver isso tudo, né? Mas foi exatamente só a ponta, porque o Senhor já vinha trabalhando com a gente há muitos anos, só foi bora! E aí foi algo inovador e nós estamos aqui e as coisas têm fluído e o Senhor tem nos usado a minha família, a minha casa e é isso, muito gente. Bom. E como é que você... Hoje você tem, então, como é que você monetiza isso? Você cobra o evento e ali você coloca as peças. Como é que é? Fala, que tipo de produtos tem ali que estão agregando, que agrega o valor e você acaba monetizando. Sim, então, e aí, só complementando a pergunta dele, você faz esse movimento dentro do seu espaço, mas também pode ser levado para fora. Sim, nós fazemos esse evento dentro e fora do nosso espaço. Quando é fora, a gente tem a taxa de alojamento normal, porque a gente tem que levar muita coisa. Mas dentro do nosso espaço, nós cobramos um valor durante a semana mais em conta e durante o final de semana um outro valor. E tem planos? Existe plano ou não? O valor é sempre esse? Não, é o ou mesmo com valor. Isso tem isso, com isso não tem aquilo? Não temos esse ele já tá fazendo não, é isso que eu tô... Eric tá querendo pegar valores. Você quer valores? Eu vou te passar. O Eric tá querendo pegar um pacote premium. Não, olha só. Porque assim como, por exemplo... Mas eu tô aqui aberta. Vai que na hora a gente tem um insight aqui. Porque às vezes a pessoa... Cria um novo produto. Todo negócio tem os seus planos. Igual a gente lá tem pra festa de 1 ano. A gente criou patrocínios... escalas não, como é que a gente criou planos, níveis. A gente criou níveis, porque tem gente que, eu só quero aparecer aqui. Cara, é X, você quer, eu quero o premium. Porque às vezes, de repente, você criando planos, às vezes a pessoa tem um valor 3x, vamos lá, eu tenho meu valor fixo 3x. Pô, mas eu não queria isso tudo, eu queria só isso. Às vezes você deixa de entregar uma palavra, ou uma pessoa que tá na dúvida ou quer aprender sobre isso, de repente ela não tem um valor... Fazendo um pacote mais básico. Pacote mais básico, não sei. Eu só tô liberando aqui que de repente... Deus falou comigo. Deus falou, sei lá. Arrepiou aqui. E é por isso que eu quero entender sobre a parte empreendedora, como é que você trabalha. Meu preço X no meu espaço é X, quando eu vou pra casa de alguém, ou o espaço outro é Y, porque tem um custo de locomoção e tal. Mas verdade, dentro do meu Natan, espaço... Eu acho que ele queria o pacote premium já pra deixar... Enfim, Vamos lá, eu entendi o que você quer dizer. Não, eu entendi. Porque você entrega as lingeries, você entrega não sei mais o que, tem uns mimosinhos, tem os lubrificantes, enfim. As comidinhas. Mas olha uma coisa isso legal. tudo é um Então, exatamente o que eu ia falar. Vou explicar isso agora. Antes de você falar, deixa eu só comentar uma coisa que eu acho que tem a ver com isso que o Eric tá falando, que é, na verdade, assim, você vê que ela já vende, independente do custo financeiro, que é óbvio que tem, né? É um empreendimento, mas você vê que ela já vende uma experiência que você já fica encantado. Pô. Independente do preço, o Eric já comprou. Já comprei. E é assim, não, mas e nem é casado. Então, Estamos profetizando. Ele tá interessado, entendeu? Por isso que ele tá Estamos interessado. profetizando já. Porque já vai sair esse casamento aí, ele já tá assim, então, o meu vai ter que ter esse chá aí. E eu vou querer o pacote mais top. E aí o legal disso, por que eu tô comentando isso? Porque na escala, quando você vai vender um produto, numa esteira de venda, como você fala, ela já encantou o cliente. Isso aí, cara, uma pessoa que é cristã, que entende, né, a questão dos princípios, essa coisa toda, fala assim, cara, eu preciso disso, o meu casamento precisa estar envolvido nisso. Né? Ok, independente do valor, aí a gente não sabe, o orçamento é mais individualizado, mas é no sentido de, eu já comprei o produto dela.
se vai ter plano A, B, C, se é personalizado, se é proposta A, B, C. A ideia eu já comprei. É muito isso, né? E aí, óbvio, né? Ela na proposta de valor dela, ela vai ter ali, não sei... O que você tem hoje disso? Então, é plano... Eu esqueci de contar essa parte, né? Quando eu casei, eu não casei errado. O meu esposo, ele fez logística. Pronto. E ele é a cabeça disso tudo. Isso aí. Essa parte de estruturamento, ele faz isso tudo, gente. Eu falo que eu sou só a cara e um nome. Até a etiqueta com valores e código, quem faz é ele, gente. A pessoa fala assim pra mim, qual o valor? Eu olho pra minha colaboradora e falo assim, qual o valor? E às vezes eu fico constrangida, porque eu preciso estar 100% sabendo do nosso negócio. É verdade. Mas o meu marido, a gente dividiu muito bem essas funções. Ele é incrível naquilo que ele faz e ele me deixa muita vontade de fazer aquilo que é o meu papel. É porque o teu ponto forte, você acaba fortalecendo, ele acaba fortalecendo o teu ponto forte, que é tipo assim, cara, quanto eu não sei, tá aí, irmão. Eu quero focar no que importa. Operacional, menina, é cabeça pensando. Mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso, e meu negócio acaba sendo leve pra gente por isso, porque ninguém é sobrecarregado. Exatamente. Ele faz a função dele, eu faço a minha. Se esperar ele Você de é expert, encantar, ele é o bastidor, tá certo. Então é interessante que a gente não... tanto que ele tá aqui, ele não tá aparecendo, mas a gente não tem briga de ego, a gente entende o nosso papel. Então eu não tô aqui falando, eu não sou melhor do que ele que tá ali no bastidor. E vice-versa, a gente não tem esse briga de ego, eu não tô aqui competindo com meu esposo, eu faço meu papel, ele faz o dele. E aí, voltando para o nosso negócio, ele já tá criando já, né? A gente tá procurando colaboradores para nos ajudar, porque é difícil você ter colaboradores nesse ramo, da gente já entregar o lanche, porque a gente disponibiliza todo um suporte, encantar o cliente, aí, todo um suporte. Lá na nossa sala... Parceria com ela mesma. Nossa sala, nós temos frigobar, nós temos micro-ondas, nós temos o suporte para as pessoas levarem os lanches, mas alguém que disponibiliza o lanche já pronto, a gente ainda não tem. A gente já teve, mas não entregava no prazo, não rolou ainda. Tá. E a gente está orando, na verdade, a princípio nós estamos orando, porque tem que ser alguém que tem a mesma visão de negócio que a gente. Porque não é sobre comida, gente, não é sobre lingerie, não é sobre isso. E aí a gente tem orado, mas o nosso pacote hoje, nós temos o valor... Não se pode falar o valor, não posso falar? O valor do evento em si, R$180 de segunda a quinta, e de sexta a domingo, 285 para a utilização do espaço. Mas o que vem disso tudo? Vem a estrutura, vem a palestra, vem as brincadeiras. O evento em si. Está incluído as lingeries? Não. Óbvio que não. Não. E aí, o que acontece? O que nós temos disponibilidade para venda para noiva? Primeiro que ela escolhe as peças. As peças vão estar pré-selecionadas por ela. Lá na nossa sala tem um espaço exclusivo da noiva, que ela selecionou. Então, as cores de preferência, a gente vende hobby, a gente vende lingerie. Uma coisa que a gente não vende, vou te dar uma dica, você que está aí aqui agora nos assistindo, a gente não vende roupa de estampa de florzinha, de Peppa Pig. Você que está aqui, amiga, aquilo se chama estampa infanto-juvenil. Você já passou dessa fase. Não utiliza você casada na sua casa, tá? E aí nós temos roupas, tanto pra você dormir, quanto roupas mais sensuais e roupas pro seu dia a dia. E as amigas passam cartão. E essas roupas vêm aonde? Vêm da onde? Então, são sua marca, não? Ainda não, mas olha a gente tá nesse planejamento. Meu marido aí, ó. Pelo amor de Deus, tá deixando meu marido entra. Não é dinheiro da mesa. A gente tudo é uma organização, né? Tudo financeiro. Processo, não só no processo de estruturar, mas financeiro, porque a gente tá falando aqui de valores, o crescimento da marca, né? Um passo de cada vez, mas é um processo. isso é um dos nossos planejamentos. Tá na nossa visão. Olha aí. E aí a gente disponibiliza essa lingerie pra noiva, né? Então essa lingerie é uma parceira. São fornecedores. Ela compra, eu compro e revendo. Eu compro e revendo. É uma loja. Lá é uma loja. Tanto que a gente atende pessoas que, não só de chá, exemplo, se ela quiser ir lá, nós atendemos normal. Tá, a gente só uma loja de roupa. Uma loja normal, loja de lingerie dia de semana. A gente atende lá assim. E aí elas compram pra ela, a maioria das vezes compra pra ela, que é casada, compra pra noiva. E a gente também tem produtos que, nosso valor de lá são de R$ 79,90, o valor das lingeries, até R$100. É um valor bem acessível. Nossa, bem comparado em qualquer outro lugar. Por quê? Bom. Porque nós entendemos que tem que ser acessível para todo mundo, porque o propósito não é só dinheiro aquilo lá. A gente sabe disso tudo. Por mais que tenha valores. E a gente tem produtos a partir de R$32. Então, fala, eu vou no chá, não tem condições. Será que você não tem condições? Mesmo você não quer dar prioridade para noiva. É verdade. Porque R$32 passar no cartão, você não consegue deixar de comprar um lanche. verdade. E aí nós temos produtos de R$32 até o hidratante, que é produto, né, voltado ao hidratante de vulva e virilha, que é R$69. Então, assim, de todos os públicos. E a noiva se sente super amada. Ao encantar o cliente, elas ganham
a peça, a gente tem um espaço lá que elas escrevem na bolsa uma mensagem pra noiva. Então, quando ela recebe a bolsa em casa, que ela lê, a maioria das vezes, eu mostro sempre no Instagram, ela chorando, ai, Nath, as mensagens. E aquilo ali, a gente tá colocando até mais em evidência agora, porque exatamente isso, elas se sentem amadas, não só pelas aquelas pessoas, porque o presente é uma forma de amar. Sim. Eu, a minha linguagem de amor é presentes. Meu marido chega em casa com um bombom e fala, ai, que marido querido. E isso é uma forma da noiva se sentir acolhida. O chá de lingerie, o presente em si, é uma forma da noiva falar assim, ufa, passei, sobrevivi esse processo. Porque a gente tá falando de romântico, mas, gente, é muito desgastante pra noivos. Muito estressante. Eu tive noivos que eles cancelaram o casamento por conta do processo. E eu ficava assim, cara, que loucura! Porque é uma coisa surreal. Gente, casamento é propósito de Deus. Mas eu tive várias noivas que já casaram que não tinha R$1. R$1. Assinava pela fé real, que não tinha R$1. Nem pra... Teve uma que pegou dinheiro emprestado pra fazer. Eu falei, olha, essa aí, parabéns. Essa aí dinheiro... é na fé mesmo. Nossa! Então, assim, elas passam por um nível de estresse muito alto. E quantas pessoas cabem num evento desse? Por enquanto, porque a gente está orando para a sala do lado, a gente está profetizando em nome de Jesus. Na nossa sala, por enquanto, cabem de 15 a 22 pessoas. Não, mas é um número bom, né? De 15 a 22. Eu achava que era menos até. Nosso espaço, nós temos tudo. Nós temos todo o suporte para elas sentarem. Aonde que é o espaço? No Parque das Águas Empresarial, lá em São Gonçalo. Próximo aos Justos. É um lugar bem conceituado em São Gonçalo. Não sei se vocês conhecem. É um dos espaços mais nobres de São Gonçalo. O aluguel, a gente mais caro, com mais excelência. O nosso prédio é um prédio incrível, que tem suporte, até cadeira de roda tem para as pessoas. É uma coisa que lá em São Gonçalo não existe isso. Então, a gente preferiu realmente o prédio de excelência, que entrega, assim, 100%. Nossa sala é planejada, com frigobar, tudo que você possa imaginar para que o evento seja incrível. Inclusive, a gente disponibiliza até taças para utilização do nosso espaço. Com a nossa logo, tem bolo fake. Já tá tudo decorado. Você chega lá e fala assim, uau, nós temos um espaço... Pena que não podem passar aqui, mas tem um espaço instagramável, são 2 espaços exclusivos para tirar foto. E não tem nada de maravilhoso, nada disso não. Um lugar leve. Eu falo assim, uau, eu entro lá e eu não me acho normal. Eu falo assim, Senhor, o Senhor deu muito além do que eu imaginava. Muito bom, muito bom. Isso, e gente, ainda tem muito mais para dar. Eu creio. Falei muito, né, gente? Nossa, desculpa. Maravilhoso. Gente... Muito bom, muito bom. Passado. Uau. Ô, Eric, a gente sabe que você, na verdade, tá interessado. Também. Quem não tá aqui? Gente, sério, tô falando de verdade. Tá quase casando de novo. Eu quero o chá das casadas. Eu faço renovação de lingerie, Olha aí. Esse mês eu já fiz 2 renovações de lingerie, que elas casaram de novo, né? Nath, mas lingerie estão ruins, juntaram as amigas, nós fizemos 2 eventos de renovação de lingerie para as casadas. Olha aí. E aí são eventos diferentes. Renovação de lingerie é uma coisa e Papo das Casadas são outras. São coisas diferentes. O que é o Papo das Casadas? Já tem data pro próximo? Então, o Papo das Casadas nós fizemos um evento aberto a princípio, né? E que a gente viu que não era bem assim. Por quê? Porque a gente faz brincadeiras, então é difícil fazer brincadeira. A Laís, eu tenho um pouco mais de intimidade com a Laís, mas dificilmente a Laís vai ter intimidade com uma outra pessoa. E eram todo mundo que não se conheciam. Entendi. Então nós reformulamos o nosso evento. Agora a gente disponibiliza isso para as pessoas que, exemplo, a Laís, mais 14 pessoas, elas se juntam entre amigas e vão lá no evento, grupo de amigas. E aí nós fazemos todos os eventos, porque foi muito mais útil na hora, foi muito mais impactante. Mais fluido também, obrigada, essa seria a palavra. Porque elas estão envolvidas emocionalmente. Faz muito mais sentido do que aleatórias, porque elas não se conhecem. Muito bom. E aí, lá naquele evento, a gente faz brincadeiras, aí a gente pede um mínimo que elas vão fazer amigo oculto entre elas. Então, a gente pede o valor mínimo de amigo oculto pra comprar lá na hora, né, de compras. E aí, entre elas fazem amigo oculto após as brincadeiras. Então, é um momento incrível. Já quero juntar minhas amigas. Mas, como eu falei, renovação de lingerie é diferente um serviço do outro. Sim. Não, já vou juntar minhas amigas. Muito bom. Quero ir. E como é que faz pra te achar? No nosso Instagram, no nosso WhatsApp, pode falar aqui o nosso arroba? Pode, @Natane_Bastos. Lá a gente vai encontrar um pouco mais da nossa história, da nossa vida, das nossas vivências. E é isso. E deixa aí nas redes sociais, nós estamos aí. Só entrar em contato. Que precisar também, independente de venda, se precisar de mim, o que eu tiver para oferecer, nós estamos aqui para ofertar. Muito bom. Então, se você é noiva ou noivo, quer preparar um chá de lingerie para sua noiva, quer dar de presente para ela, é interessante. Se você quer renovar seus votos, também é interessante. Por favor. Se você quer juntar lá o Papo das Casadas também, tá cheio. Manda mensagem para mim que eu vou organizar um grupo. Pronto, olha aí, ela quer participar. Já tem gente para preencher tempo. É isso aí. Cara, muito legal, muito bacana, muito legal mesmo esse assunto. Leve, descontraído. Leve demais. Muito bom. Posso fazer uma pergunta? Pode. Tem algo que vocês querem perguntar? Que você falou, pode perguntar se tem uma coisa específica que querem perguntar?
Cara, sei lá, acho que a gente foi perguntando tanto ao longo, né? Foi tão gostoso. Já trouxe luz aí a vários assuntos. Total. Acho que eu perguntaria uma coisa vários tabus, só. então pergunte, Laís. Eu queria saber se tem algum versículo que norteia o seu negócio. Tem. Posso ler? Claro. Que bom. Eu até anotei pra isso. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Para que a gente experimente, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perfeito. É sobre isso. É renovar. Não se moldar. Molde ao padrão desse mundo. Exatamente. Mas transformar pela renovação. Aqui foi uma renovação. Exatamente isso. Total. Isso aqui foi uma renovação. Que a gente vem com umas coisas lá de fã que acha que não é. Hoje ela trouxe luz. Renovação da Quando a mente. gente é crente, quem veio do mundo, né? Falava palavrão, agora fala a parte do Senhor. Mas não é sobre isso. É sobre você mudar aqui. Não adianta você viver a sua vida de agora eu falo paz do Senhor, se é minha vida, se é minha mente não é transformada. Até porque o culto, ele é racional, não é emocional. A gente tem a percepção que ser cristão, que ser muito cheio de Deus é rodar e falar em línguas, mas não é isso. O discernimento ainda é muito mais profundo do que eu rodar no mundo. Rapaz, eu paro por aqui. Cara, eu vou dar minha mensagem final aqui. Não, vamos falar, né? Vamos falar. Eu tenho aqui a gente acredita que a gente chega de um jeito e sai completamente diferente. E hoje eu fui impactada posso falar que eu cheguei de um jeito, eu vou sair daqui muito melhor do que eu cheguei. A cabeça tá, Tá. Então, em virtude disso, o que você pode deixar aí pra quem tá ouvindo, pra quem ouviu assim, gente, você deve estar escrevendo à vontade, deve estar escrevendo aí comentários que a gente nem imagina. Mas tá escrevendo porque tua cabeça tá borbulhando igual a nossa aqui. Então, o que você pode deixar de mensagem para quem tá ouvindo esse episódio sobre a tua área ou o que a pessoa pode levar daqui para frente ou um versículo, você acabou de falar, uma palavra, uma frase, algo que vai implementar ali, cara, como você fala para mulheres, né, que vão casar, noivas, que mensagem você pode deixar para a noiva que está ouvindo agora, gente? Que vai fazer ela pensar diferente e vai agir amanhã de uma forma diferente ou pensar no casamento como algo diferente que ela vem pensando e você acabou de quebrar um tabu aqui. Vou falar não só para noivos, mas para todas, pode ser, para as mulheres. Pode ser. Acredita no casamento. Casamento é propósito do Senhor. Por mais que desafiador que seja, a gente não está aqui romantizando o casamento. Nós sabemos que tem vários problemas e vários níveis de problemas, mas casamento ele não foi feito para a gente desanimar ou nos entristecer e ser pesado. A Bíblia fala que o nosso fardo tem que ser leve, não tem que ser pesado. Então, se você está passando por problemas, peça ajuda. Tenha maturidade para pedir ajuda. E entenda que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Tem coisas que a gente precisa plantar no reino para colher. Talvez hoje você esteja colhendo coisas que você não queria colher, mas porque lá atrás você plantou, então alguém plantou por você. Mas nunca é tarde. O Senhor está aqui, o Senhor é um Deus que a gente conversou no início. Deus faz tudo novo, do novo. E Deus restaura casamentos e faz algo novo. Ele não cola, ele faz algo novo. E você que está aqui hoje, que é casada, às vezes tá cansada, né? Esse caminhar de cansaço, Deus tem algo novo para sua vida. Deus tem um outro momento para vocês dois. Só se posiciona em Deus, busca direcionamento a Deus e busca pessoas que têm para dar. Para de ficar ouvindo gente que não tem nada nem para oferecer. Para de pegar conselho pra gente que não tem nem para ela, tá? Então, pede conselhos. Você que é noiva, né? Abraça esse momento de casamento, vive esse projeto. O nosso propósito, o nosso chá, em qualquer outra coisa também, o nosso propósito de casamento é dar direcionamento. Busca direcionamento. Mesmo que você não faça um chá de lingerie, mas busque conhecimento com pessoas que têm para dar. É isso. Mas faça o chá. Por favor, para nos abençoar. E aí é isso. E obedeça a voz do Senhor. Isso aqui tudo, desde o início, foi obediência. Meu marido tem a sacerdotal sobre a minha vida. Tive meu marido como parceiro, tive a voz do Senhor. Isso aqui é só fruto de... Tudo isso é fruto de obediência. Amém. Então, faça isso. Aleluia. Uau. E aí, Laís? Eu parei. Eu tô arrepiada. Não, assim, eu queria muito, muito, muito trazer a Natânia aqui. Vocês conhecem a história. É verdade. E eu tô impactada e feliz demais. A gente se une muito em propósito. Eu sempre falo muito que meu propósito é voltado para as famílias, é voltado para a exaltação da casa, do lar, da família, da infância. E tô feliz demais de ter ouvido você, Natânia. Deus te usou poderosamente hoje. Eu tô só agradecendo a Deus mesmo. Uau. Aí, pra Filipão? mim, além de tudo que a gente está aqui, podia ficar mais algumas horas aqui ouvindo ela falar. Ela fala que fala muito, mas acho que falou até pouco hoje. A gente queria ouvir mais. Mas para mim ficou muito forte uma coisa que Deus é um Deus criativo, né? E a gente estava falando, e a gente sempre falou aqui em vários episódios, sempre fala sobre isso, né? Sobre essa questão do propósito. E você vê que Deus ele vai usar quem estiver disponível. Ponto. Ela estava disponível. E Deus tem para usar nas famílias, nas noivas. Existem áreas na vida, na sociedade hoje,
que Deus está encontrando alguém. Tá buscando alguém. Tá buscando. E ele, se a gente se disponibilizar para isso, ele vai te usar e vai cumprir o chamado dele na tua vida. Como Davi, né? Então, assim, primeiro, muito bonito ver esse teu chamado, muito bonito todo esse teu trabalho. Muito bonito mesmo, assim, a gente vai vendo, né? A gente começa com uma ideia, a gente tava aqui, o bate-papo começa aqui assim, e aí, explica aí esse negócio de despedida de solteiro. E a gente sai daqui impactado realmente com transformação de vidas, sabe? De famílias. E quando a gente vai vendo que, cara, isso é muito real na sociedade hoje em dia, essa questão da erotização. E se a gente sair dessa questão, né? Hoje a gente está falando mais de sexualidade, mas em cada área da vida, da sociedade, tem um distúrbio que Deus pode trabalhar ali. E muitas das vezes ele está esperando alguém se posicionar naquela área para poder usar essa pessoa para tratar isso. Então, assim, parabéns, assim, de verdade, pelo trabalho de vocês. Vocês dois, né? Ele está aqui nos bastidores, mas vocês dois abrirem o coração de vocês para isso. Estou impactado de verdade. E saio daqui com esse impacto de que, como Deus, ele é, cara, é grandioso e criativo de usar cada detalhezinho em cada pessoa. Muito legal, cara. Impactado. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite que a gente fez lá atrás e acabou não fluindo naquela época, mas Deus tem todo um tempo e um modo de agir, e era para essa data que você precisava ter vindo aqui para trazer... Quer falar? E o Eric já termina assim, a minha última fala é: aguarde minha ligação. Cara, mas é legal porque assim... Muito legal falar isso. sobre Bom, sexo, sobre sexualidade... Às vezes, cara, na maioria das vezes as pessoas assim, como assim você vai falar isso? Vou falar baixo, não fala... Cara, e você tá trazendo leveza e clareza de uma forma, cara, fluida. E com alegria, com paz, né? É porque eu amo que eu faço isso. Mas olha só. E é bonito de ver. Isso é muito importante num casal. Porque, como você falou, casamento não é tá morando junto. Isso aí... amigo. Você pode ter, um amigo. Agora, quando tem intimidade, uma intimidade saudável, que é importante, cara, você vai viver a vida inteira, a eternidade, até a eternidade com aquela pessoa, porque você entende que isso faz parte, não é só isso, obviamente, mas isso faz parte de um casamento. Dependendo da linguagem de amor da pessoa, o toque físico é essencial. Fundamental. E quando a outra pessoa, às vezes, não entende isso, e fica deixando a desejar, casamentos se acabam por conta de não entender isso e qual é a sua obrigação, né? Obrigação no sentido da Bíblia, né? Então isso é muito legal você ter trazido esse assunto, e eu tenho certeza que quem está ouvindo em casa fala assim, caraca, eu vou passar para... Lembrei da fulana de tal, então vou te pedir agora um negócio. Compartilhe esse episódio para aquelas amigas suas que ou vão casar ou casaram, e eu preciso ouvir entender sobre um casamento, sobre... E tudo isso que foi falado aqui de forma leve, de forma distraída, fluida. Então, compartilha esse episódio para as pessoas. Aproveita, clica aqui, segue a gente, ativa as notificações para receber as mensagens dos episódios que saem toda semana. Curta a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Pode vir crente, porque todo dia sai um corte novo. E ó, esse episódio aqui vai dar vários cortes bacanas, hein? E deixa Deus te usar. E é isso. Então, ó, muito obrigado. De repente, você vai voltar aqui outras vezes, que a gente já tá para outros assuntos aqui, que a segunda temporada está oficialmente aqui liberada, a segunda temporada do Pode Vir Crente. Então, se você gostou, compartilha esse episódio. E ó, é muito bom você estar aqui com a gente nessa nova temporada, e aguarde que vão vir várias novidades aí aos poucos que a gente vai lançando. Vamos liberando isso aí. Beleza? Então é isso. Fique com Deus e até o próximo episódio. Tchau. Valeu!